Rapaziada, entra lá no nosso canal do YouTube, dá uma curtida, se inscreve, aciona o sininho, compartilha com seu amigo aí, entra nas nossas redes sociais, @KubutiFunctional, lá no Instagram, e ajuda a gente a crescer nessas redes aí. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do KubutiCast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana que é longevidade no esporte, e eu tô com ele aqui, o Highlander do judô, Everson Índio. Seja muito bem-vindo aí, Indião. Olá a todos, eu estou muito satisfeito em estar aqui no Kubuti Cast e para falar um pouco sobre longevidade esportiva e também das mudanças que vêm ocorrendo no esporte em relação ao treinamento. E fazendo o treinamento certo não tem como dar errado, a gente vai falar sobre isso hoje. Perfeito, Indião. E antes de começar aí, eu queria presentear você com com o nosso manto sagrado aqui do Kubuti. Faz Opa, tempo que eu tô te devendo uma camiseta aí do Kubuti. Chegou o momento aí, Indião, tá? então, muito Fica à uma vontade aí. honra. Se quiser vestir o manto aí, fica à Já vou vestir o vontade. manto, né, que Faz tempo aí que eu tô devendo essa camiseta pra ele. Eu falei, o dia que você eu vier aqui no podcast, vou te entregar a camiseta. já vou usar aqui. Que é importante, essa camisa aqui tem muita história. Tem história, a gente vai falar bastante aqui sobre essa história aí. Pra quem não sabe, o Indião foi a pessoa a qual me inspirei aí pra me tornar coach, pra estudar. E teve uma época muito boa lá na Rústica. Ele que me introduziu a esse mundo aí do esporte, principalmente na parte filosófica, né? Não só na questão do desempenho, da performance, mas também da longevidade. Ele pensa um pouco diferente aí de muitos coaches em relação a essa manutenção, né, do seu ótimo ali. Sempre falava pra mim, tem que trabalhar no ótimo, pensando sempre em longevidade aí. E é isso que a gente vai falar hoje, né, Indião? Sobre longevidade no esporte. Pra quem não sabe, tá ainda competindo, Judô em alto nível. judô em alto nível e o guerreiro tá aí, forte. E ano que vem tô de novo. Aí. Vou competir também jiu-jitsu, não só no veterano, mas também com a molecada, porque é importante testar os mais jovens, mostrar que é possível você atingir uma longevidade no esporte, desde que você siga determinados preceitos, né, que você faça um trabalho correto, evitando lesões, né, e, e também um modo de pensar. A parte filosófica influencia muito porque no meu entendimento, o pensamento modula a fisiologia e isso é provado porque quando você fica estressado, ocorrem mudanças fisiológicas no seu corpo. Então é muito importante a gente tomar conta dos nossos pensamentos no sentido de fortalecer aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, para que isso reflita no nosso corpo também. Indião, fala pra gente aí, conta um pouquinho aí do seu background, já que a gente vai entrar em toda essa parte de chegar até hoje, né? Você com quase aí 50 anos, mas e antes, como é que foi o pequeno índio que nasceu no interior do Paraná, tá certo isso? Interior do Paraná? Correto, correto. Interior do Paraná, quais foram os estímulos a que você foi exposto? Como é que foi sua infância? Teve muito esporte? Como é que foi, Indião? Conta pra gente aí. Bom, eu sou de Jundiaí do Sul, né, no Paraná, e eu tive uma infância, para começar, eu não nasci no hospital, nasci em casa, né, do modo parteira tradicional, né, minha mãe nem sabia que era médico, nada, e eu acredito que também hoje em dia a criança acaba sendo muito protegida do ambiente, né, então quando você é exposto ao ambiente, né? Você evita também de adquirir algumas doenças, mas também você, sobrevivendo, você adquire anticorpos, né? Então, até uns 5, 6 anos, eu já tive 6 pneumonias, né? Tive também todas aquelas bicheiras que criança que vive em zona rural, né? Tem, né? Lombriga, enfim. E sobrevivi a tudo isso. Eu iniciei no judô, depois eu saí do Paraná, migrei para Campinas, Quantos né? anos isso aí, Indião? Isso com é, 3 anos, 3 anos de idade. 3 anos de idade. Depois eu fui para Campinas, Sumaré, onde meu pai trabalhava numa empresa, né? A empresa 3M, e a gente foi transferido para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu me criei, né? Antes de vir para São Paulo, onde eu iniciei no judô com 10 anos de idade e
me destacando no judô lá na região, quando eu me fiquei um pouco mais adulto, né, nos primeiros anos, aí com 21 anos eu vim para São Paulo para ser convidado a ser atleta do Pinheiros, onde eu fiquei por 10 anos, né? 10 anos no Pinheiros eu ganhei bastante títulos no judô brasileiro. Também, nesse período, eu migrei para o levantamento de peso olímpico, onde eu fui um dos pioneiros no Brasil, né, se não o pioneiro, a usar o levantamento de peso na preparação física de lutas, porque até então, né, não se tinha essa aplicação do levantamento de peso olímpico nas lutas. Era um método tradicional, fazia musculação normal, e naquele período estava chegando o funcional, onde o levantamento de peso olímpico passou a fazer parte do treinamento de qualquer atleta pelo funcional, né? Não sei se você já ouviu falar do Luciano Delia, né? Já vou Então, falar já. Luciano Delia foi um dos Sim, pioneiros, né? pioneiros. Na época ele tinha academia junto com o pai, chamava a Academia Única, onde trouxe o treinamento funcional. E por incrível que pareça, eu falo que o treinamento funcional ele veio da fisioterapia, né? Teve lá os fisioterapeutas que tinham o entendimento que você tinha que melhorar a função. Por quê? Porque o esporte acaba criando disfunção. Você faz sempre movimentos estereotipados, aqueles mesmos gestos repetitivos, e o corpo, como é um sistema holístico que se comunica, você acaba como se fosse um carro ali, desregulando como um total, né? Então, quer dizer, o que você tem que fazer no treino funcional? Trabalhar grupos que não são sobrecarregados no seu treino diário. Imagine você já trabalha determinado grupo muscular, você vai sobrecarregar no treino. Como fica a sua recuperação para o treino principal? Não tem, né? Naquele período, uma coisa que hoje em dia eu evito muito, eu evito até o overreaching, né? Que o overreaching é quando você faz um treino que chega no extremo, não chega nem em overreaching. E overtraining é algo que se evita muito para que você tenha uma boa recuperação. Você fica ali no overeat funcional, né? Não é aquele overeat não funcional nem próximo do overtraining. Você fica ainda naquela zona que você tem uma melhora do seu condicionamento, certo? Exatamente, porque isso que a gente vem conversando aquela história, você sempre trabalhar no ótimo. Por quê? Nunca trabalhar no máximo. O máximo é o dia da competição. O que é o ótimo, né? Você não chegar no máximo. Quando você melhora, assim, a gente tem que ser sempre uma referência, o 100%. Ou seja, um referencial ali. Bom, até ali eu consigo chegar de 100%. Então você vai fazer cálculos, seja com cargas ou capacidade aeróbia, para trabalhar com 70%. Então você tem que criar índices onde você vê melhoras no seu 70%, 80%, né? E quando o seu 70%, 80% melhora, automaticamente o seu 100% já melhorou, sem você precisar chegar nele, sem você chegar a ter risco, né? Na execução do movimento. Então, Indião, eu vou fazer esse trabalho de ir e voltar aí no tempo, tá? Não, claro, pra Tá, gente. então, você saiu. Eu tô querendo saber um pouquinho mais sobre o tempo que você passou em Ribeirão. Você só fez judô naquela época ou você praticava algum outro esporte? Só fazia judô. Só judô. Só judô. Não tinha futebol como a maioria da. Ah, futebol eu fiz, né, quando era criança, Mas não era bom, não. mas dizem que não é você que escolhe o esporte. Eu Sim, defendo essa teoria, é o esporte que te escolhe. sim. Mas eu nem comecei a fazer luta porque eu era briguento, nada. Justamente porque eu era meio, assim, sem atitude. Eu era uma criança muito tímida, né? Então, na escola, eu levava lanche lá, né? Eu era bem comportado, a professora me elogiava, então já era motivo dos outros lá já fazer bullying com Fazer bullying. você. Então, Sofria bullying então nessa época. sofria Você bullying. entrou no judô por causa disso ou quem te levou pro judô? Foi um pessoal lá da minha rua, né, que começou a praticar judô, né, e aí eu me senti estimulado. Eles me convidaram, nenhum hoje faz. E eu continuei. Você continuou. E eu apanhava deles lá. Muitos colegas meus, quando me encontram, falam assim: eu bati em você quando eu era Sempre conta, criança, né? né? Sempre tem, né? Esses colegas que olham pra você, olha lá no passado, eu te batia, né? Hoje você é campeão, mas eu te batia. Batia na gente. Aí eu sofria bullying, né? Assim, aí eu fui pro judô, comecei a fazer judô. Você se encontrou no judô assim? Me, Como é que foi me essa encontrei no judô. relação com o judô de primeira? Olha, eu vi assim que o judô, primeira coisa,
eu gostei da disciplina, né? O judô fazia você se sentir forte. Quando você aprende uma técnica, você vê que aquela técnica você pode utilizar, né, para dominar qualquer pessoa. E o judô, ao mesmo tempo, onde você adquire aquele poder de dominar alguém que não sabe, ele também te dá o poder de decidir não usar essa arma. Então, aí muitas vezes você vai focar no seu poder mental de não se sujeitar a provocações e você começa a vislumbrar o universo que vai se abrindo para você, né? Que você começa a participar de competições, aí nas competições você começa a mostrar suas habilidades, as pessoas passam a te olhar, você já começa a ficar famoso além ali do pessoal do seu bairro, né? Então, primeiro foi essa parte filosófica, né, que te atraiu, que, né, todos os ensinamentos de Jigoro Kano. Com o tempo você começou a ser introduzido nas competições, é isso que foi Sim, sim, acontecendo, aos pouquinhos. aos poucos, eu participo de competição desde os 10 anos. E aí eu comecei a me destacar, né? Ali você já começava a se destacar entre os pares ali da sua idade. Não, não, de início não, de início eu Não? só apanhava, né? Porque você saía dali do seu lugar, né? Então já tinha uns meninos que já eram mais experientes em competição, que a família já dava mais estrutura, tinha um kimono Cheiroso? mais bonito, né? Então você já tinha aquele sentimento de periférico mesmo, né? Assim, já se sentia na sua construção inferior àquela pessoa, né? Mas isso era combustível pra você também, ou não? Era combustível, porque isso fazia com que você falasse, não, eu vou superar aquele cara lá, aquele almofadinha lá, e você, né, naquela gana, né, porque tinha menos recursos, eu lembro que eu usava no início, né, eu usava aqueles kimono que era feito na costureira, né, Costureira. e não tinha nem kimono trançado. E aí, é, e aí você via também que o pessoal do judô tinha um nível de estudo maior, né? Então você percebia assim que muitos atletas, né, ali faziam faculdade, aí começavam a falar das suas profissões, você via que as pessoas usavam o judô como uma ferramenta de educação e você começava a se projetar neles, porque no bairro onde eu vinha lá em Ribeirão Preto, muitos amigos meus, alguns acabaram é, morrendo por causa da questão do tráfico, outros se perderam também na questão de drogas e outros não evoluíram no sentido de ampliar a geografia, entendimento de mundo, né? Então, o judô para mim foi uma ponte que abriu muitos horizontes. Sim, então abriu muitos horizontes, tanto que você chegou a vir para São Paulo. Foi um convite do Esporte Clube Pinheiros? Como é que foi essa? Então, assim, antes de eu ir chegar no Pinheiros, tinha um amigo meu que já era atleta do Pinheiros, né? E quando dele ir para São Paulo, vir para São Paulo, a gente conversava muito. Então, muitas vezes a gente terminava o treino, ia andando, conversando. Aí um dia eu vi que a minha evolução em Ribeirão Preto estava ficando limitada. Tá ficando pequena ali a Tava ficando cidade. pequeno, tava ganhando tudo lá. Até absoluto eu ganhava. Eu pesava 55 quilos, tava ganhando de cara Passava o carro de 100 quilos nos ali. 100 quilos ali, caraca. Então já comecei a me destacar. Ganhava campeonato regional, né? Uhum. Chegava ali bem em jogos Que abertos. idade, John, isso daí? Aí eu tinha uns 17, 18 anos, Ah, 17, legal. 18 anos ali. Já comecei a me destacar. Tava ganhando tudo. Mas você fazia algum treino de força resistido nessa época ou não? Era só o judô, só a preparação física do judô? Então, na época tinha um preconceito, falava que você fazer ferro você ia ficar duro, né, ia prejudicar, tal. Ainda tinha discussão, não, mas porque os europeus fazem, tem uns caras lá na Europa que só treinam ferro, e se você treinar, você vai ficar durão aí, vai ficar sem Sim. flexibilidade e vai prejudicar seu judô. Então eu fazia alguma coisinha, né, Uhum. mas nada muito específico. No máximo um pouquinho de musculação, né, Tá. pesava 55 quilos na época, e eu fui fazer isso no Pinheiros, né? Aí esse seu amigo te levou pro Pinheiros pra você ter contato lá com os técnicos do Pinheiro. Me levou para o Pinheiros. E aí os caras também nem queriam me aceitar, né? Já me achavam velho. Porque eu cheguei lá no Pinheiros com 21 anos. Geralmente eles pegam. Então você já tava aqui na USP, ou não? Não, não. Ainda não. Entrei na USP com 22. Tá. A gente vai Aí chegar lá ainda vai já chegar lá, nisso. nós vamos chegar na USP. Então eu cheguei um pouco velho, né? Aí
O meu amigo já tinha sido campeão brasileiro sênior e ele era muito próximo do técnico, né? Meu treinador na época era o João Gonçalves, que foi um cara bastante conhecido aí no movimento olímpico brasileiro, né? No polo aquático, natação e judô. E ele falou assim: não, tudo bem, vamos ver como é que é esse garoto aí. Eu cheguei no Pinheiros, né? Não tinha lugar para ficar. E onde eu fui morar no primeiro mês foi lá na Rio Branco a São João, né? Não sei se você Lá conhece no aqueles. centrão Lá no ali centrão mesmo. ali. E ali, cara, eu fiquei num prédio lá, né? Que o povo alugava para gente que trabalhava, que tinha até beliche, né? Tinha duas beliches em cada quarto. Então eu fiquei lá durante um mês. E não conhecia São Paulo, né? Eu tinha maior medo de voltar à noite. Ele passava ali do lado, ali perto, ali também um espaço ali Sim. da Cracolândia, né? Eu ficava com medo, né? Mas eu ia mesmo assim, chegava lá, né? Fiquei um mês nisso. E depois desse tempo, né? Eles viram que eu estava me dedicando e Você se destacava ali nos treinos? só apanhava. Só apanhava. Mas assim, e como na época o pessoal estava treinando para a Olimpíada, na época, né? Que é 90, ali 95 para a Olimpíada de 96. Então eles me pegavam para volume de Uhum. treino. E eu não negava treino. Ou Então, seja, ele virou saco de pancada da virei saco de galera. pancada. Então eu mostrei que eu estava ali Ó, bom pra apanhar. disposto. Eles me chamavam, eu ia Aham. lá, apanhava, apanhava, né? E eles viram assim, não, o menino é raçudo aí, vamos investir nele. Então eles gostaram de mim, né? Viu Uhum. que eu não negava treino, mesmo apanhando. E aí eu fui, né? Eles me aceitaram no Pinheiros. Aí, quando a gente aceita no Pinheiros, é oferecido para quem é do interior uma república. Fui Uhum. morar na república com. Era até na época na São Walter, ali na Uhum. Pan-Americana, né? Onde morava Pô, vários lugar bom, hein? atletas. Era uma casa gigante ali, Lugar bom. mas morava uns 10 caras ali, Aham. E ou você tinha mais. alguma bolsa ali? A Tinha, bolsa tinha. atleta? O Pinheiros me deu uma para estudar, né? Uhum. Um cursinho no Objetivo. Aí eu fiz o cursinho durante um ano, né? Como durante um ano eu não voltei para casa, né? Não tinha dinheiro para voltar para casa, aproveitei para ficar estudando. Desenvolver ali intelectualmente também, Aí eu né? ia no cursinho, estudava, ficava ali no Pinheiros o dia todo, né? Pinheiros é quase uma cidade, então almoçava dentro do Pinheiros. Eu chegava do cursinho, almoçava, tinha o tatame lá, dormia um pouquinho e estudava. Aí, Passava o dia lá praticamente, quando você passava não o estava dia lá. estudando. Aqui, eu trouxe aqui o João Ah, Augusto, ele tá hoje. assisti o podcast dele, Você muito bom, assistiu? menino. Então, o João hoje ele tá lá no Pinheiros lá. Ele falou a mesma coisa. Veio lá do interior, se deslumbrou lá com o tamanho do Pinheiros e é essa rotina aí. Ele fica praticamente o dia inteiro lá dentro do clube. Ele Tem veio numa, acesso a. ele veio numa época boa, bem Já tá estruturada, boa, né? uma estruturada. Ali a gente atrás foi tudo laboratório, né? Os caras faziam tudo errado, assim. A gente olhando o treino lá atrás, assim, a galera do levantamento de peso, cara, tudo errado, É. assim. Porque os Sempre tem caras. um começo, né? Não tem Depois eu jeito. vou contar essa história do levantamento de peso também, Pô, a gente como é vai que eu fui chegar lá. parar. Então, assim, eu fiquei no Pinheiros e meu amigo falou assim, ó, se você não der resultado aqui, os caras vão te mandar embora, né? E eu falei assim, não, pro interior não quero voltar, não. Aí eu fiquei estudando, estudava igual um doido, né? Aí tinha um amigo meu que de Valinhos, né? Até tava esses dias conversando com ele ontem, e ele já tava um ano entrando no curso de esporte na USP, né? Eu falei, não, eu vou fazer isso aí, né? Já gosto de esporte, vou me dedicar a fazer esse vestibular. Aí fiquei estudando, né? E para mim, na minha cabeça, só tinha um pensamento, eu tenho que passar. E resultado foi, passei na USP, entrei na USP, né? Já me salvou Em esportes, né? em esporte. Uhum. Então, assim, tinha prova física, né? Até lembro que na época eu fui com o abrigo de Cuba, os caras acharam que eu era cubano, ó, tem um cubano aqui fazendo teste de esporte, né? Que acabei também, isso aí foi um dos motivos que me estimulou a fazer levantamento de peso, que eu morei a gente morou ali, fiz uma época com o pessoal de Cuba, né? Também, e Isso na USP. não, lá no No, no Pinheiros. Pinheiros mesmo. No Pinheiros. Aham. E Cuba, naquele período, em 92, tinha ficado em sétimo lugar na Olimpíada geral, né? Uhum. Com todo aquele embargo, né? Com toda aquela dificuldade, sempre me despertava interesse, porque várias modalidades de Cuba era potência. E Uhum. na época o judô cubano, no Sim. feminino, era superior ao japonês, para ter uma ideia. E em nível mundial, superior ao Brasil, né? E aí eu via que eles utilizavam muito o levantamento de peso olímpico, né, como parte da preparação física deles. Enquanto o mundo não usava, assim, porque naquele período nem o levantamento de peso tinha chegado nos Estados Unidos. A galera ainda era muito focada no bodybuilding, né, porque estava
começando aquele período de abertura política, né, da queda da Uhum. União Soviética. Sim. Então não tinha muito acesso a esse tipo de conhecimento. E muitos dos conhecimentos, né, que a gente usa hoje em dia, Matviev, Verkhoshansky, Leste europeu, tudo, né? praticamente leste europeu, no trabalho de força, tudo russo. Até hoje ele é Uhum. predominante. Então, por meio dos cubanos, né, eu passei a ter acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento nem na USP você tinha. Você ia lá na biblioteca, você não encontrava nada, né? A internet estava chegando, né, na época, era Sim, não, é, novidade. isso é verdade mesmo. Eu sou da É. época É. que eu vou fazer 50 anos, né, gente? Nasci em 74. Então, em 1995, a internet estava chegando, era aquela internet de escada, Discada. Word 95, não sei, ninguém usou o É. Office 95, né? Cara, aquilo, É, terror, eu né? lembro dessa época aí, sim. Eu sou da mesma época ali, em 95. Eu lembro de ter chegado o computador, que eu tive contato com o computador e as conversas nesse BSB, alguma coisa assim. MSN ali, Era, né? era antes, Antes, antes antes ainda do ainda, antes ainda. MSN. MSN veio A depois. galera, hoje está tudo muito fácil de ICQ, destacar, né? Hoje hoje, está pelo muito amor de fácil. Deus. Não, treino, você não achava treino de levantamento de peso. E os técnicos do Brasil nenhum tinha formação acadêmica, né? Sim. Quem Tanto de tinha contato Pinheiros, no leste europeu ali era o Antônio Carlos Gomes, né? Antônio Carlos Gomes Ele ali, tinha que mais falava. contato com essa teoria do leste europeu. Mas mesmo assim ficava meio restrito, né? Não tinha a internet como a gente tem hoje para fazer Não tinha nem pesquisa, para equipamento para o cara treinar, né? nem Nem equipamento, exato. equipamento, assim. E assim, né? Então eu entrei no Pinheiros, aí no segundo ano, no Pinheiros, no primeiro ano, eu não peguei nada, né? Fiquei naquela. Eu falei assim, ó, se você não pegar nada esse ano, os caras E vão lá te você tem mandar que dar embora. resultado, né? Tem que dar resultado, cara. Aí treinei bem, né? Eu lembro que na época eu tava já com. Que no Pinheiros eu passei a comer melhor, né? Que a comida lá é Aham, boa. E de repente eu tava com. Eu competi até 65, né? Na aham. época. Aí de repente eu tava tirando 9 quilos para competir. Aí uma Louco. competição, a galera percebeu, né, numa seletiva, participei da seletiva olímpica de Você 96. chegava mais forte, então. Não, mas assim, tirava peso daquele jeito, que a galera também não tinha orientação, né? Uhum. Ficava sem comer, né? Uns Ah, tomava então aquelas Lasix, loucuras, aham. tomava diurético e tal, né? E cada vez foi ficando mais difícil de tirar peso, né? Eu fui Uhum. aumentando a massa muscular, né? Sim. Comendo 3 refeições por dia ali, tal, né? Depois a gente vai falar desse negócio de massa muscular aí, a gente vai chegar nesse assunto E os, mutante aí. e os caras resolveram que eu tinha que subir, né? Aham. Aí eu falei, pô, você vai pegar uns caras fera já, dono da categoria, né? E aí na época eu subi de peso, né? Fui vice-campeão paulista, sênior, 96, 97, né? Aí eu já comecei a chegar em todas as finais. E quando eu comecei a chegar na final, assim, o que aconteceu? Quando eu fui subir de categoria, aí eu fui na sessão de levantamento de peso olímpico e pedi para os caras me ajudar, né? Eu ia lá sempre, conversava com o Até esse pessoal. momento você não fazia o levantamento de peso. Não, mas eu Não. já tinha amizade com os caras, porque a gente se Sim. acabava almoçando lá, né? Aí Usou o network ali pra incluir usei o network ali. No Pinheiros o ninguém treinava levantamento. LPO. Aham. Aí eu comecei a treinar LPO, melhorar o arranco, arremesso. Só que meu treino de LPO era à tarde e depois era o judô. Não é igual hoje, cara. Então hoje você treina 2 períodos, né? Sim. Assim, eu treinava um período só, Um período só, na sequência. na sequência. Então, quer dizer, se eu tivesse um período maior de descanso, de Você chegava recuperação, com uma fadiga residual ali pro treino de judô. exatamente, né? Então eu treinava como dava. E aí eu comecei a melhorar também. No levantamento de peso não tinha ninguém na Mas você não época. fazia o levantamento de peso, você fazia o mais adaptado, era mais Mais em pé, adaptado. né? Fazia os power, umas Mais coisas mais assim, adaptado pra realidade do judô. Ou você fazia também todos Não, não, fazia só para só adaptar para a realidade adaptado, do né? Fazia judô. os powerzão clean, os arrancos em pé. Arranco em pé, eu comecei melhorando a habilidade, né? Os Uhum. caras que não tinha ninguém para competir na época. Na época, levantamento de peso, não sei se o menino, O o João, João falou, hoje tem bastante atleta competindo. Na época, o Campeonato Brasileiro era que Hebraica, Palmeiras e Pinheiros. Aí tinha um clube lá em Santos, uma galera do Rio já era o Campeonato que Brasileiro. era ali, nascido e criado no LPO, né? Eu até conversei com ele, porque com o advento do CrossFit, essa foi uma função social do CrossFit, Ah, foi foi poderoso. ter esse contato do público geral com o LPO, né? Exatamente. Que hoje em dia, todo mundo aí que faz um CrossFit tem contato com as técnicas do LPO. Naquela época, Não, não tinha. não existia Não, isso. não, não, não existia. E acesso a equipamento, então. Eu lembro que eram umas barras tudo velhas. As anilhas que a gente usava no LPO era anilha de ferro ainda. Uhum. Imagina só, você fazia lá, levantava 100 quilos de clean jerk e soltava aquele ferro no chão, o barulho Nossa. que fazia assim. Era um ferro batendo no outro.
e umas barras duras, velha e desgastada, né? E Mas tinha você rolamento, pelo menos? tinha rolamento, Ah, assim, bom. mas, Porque... mas não era Aham. igual, Hoje em dia, né? até igual essa barra de CrossFit híbrida, né? Uhum. Mas era uma barra ruim. E quando uma barra danificava, então? Aí você Nossa. tinha que, para chegar, aí tinha que fazer pedido pelo Pinheiros, via COB. Depois, no tempo, começou a chegar umas barras Eleiko, mas mesmo Uhum. assim era uma e duas. Era só para... A Uhum. gente treinava assim, cuidando daquela barra, para não estragar aquela barra Sim, especial, né? Mas e treinava com as barras velhas, para que não era oferecida a toda a equipe. Só entendi. quando o cara fosse levantar uns pesos maiores, então tinha tudo aquele cuidado. E macacão, cara, tudo remendado, velho ainda. Lembra que a galera não era nem aquele macacãozinho que usava na coxa, né? Era Aham. aquele Sim, aquele igual os é russos, igual de luta olímpica, luta né? olímpica, isso. Não, e o preconceito também que tinha assim, né? A galera A gente vai achava que falar de luta olímpica, porque você também praticou, né? Tá, a fui gente vai também chegar lá também. pratiquei luta olímpica. Então, Assim, então você usou o LPO para trabalhar a sua parte física no no judô, judô, a parte de força e potência, e você sentiu uma senti diferença, assim, em termos de desempenho? muito, muito. E aí eu comecei também a buscar bibliografia, porque os técnicos até então, né, nenhum era formado em educação física. Uhum, Então, assim, e isso compromete muito. Por exemplo, você vai falar na linguagem de qualquer profissão, você fala na linguagem correta, né? Um sim. profissional de educação física que fala errado, estica o braço. Não, não é estica, estende, flexiona, né? Uhum, Aí o pessoal falava tudo errado, né? Estica o braço, aí pegava a nomenclatura errada, flexiona os codos, né? Porque não uhum, fala cotovelo direto, uhum. dobra o codo, tal, né? Então a galera não tinha isso. E aí quando você tá na faculdade, né, você quer às vezes corrigir um cara que já é velho, o cara fica com raiva de você, né? Porque você tá, aí ele acha que você que nem saiu da fralda, né, já tá Começou questionando o agora que conhecimento questionar, dele. é, Então isso aí é é isso mesmo. difícil. Mas pô, só porque esse cara fez educação física tá se achando? Quem é esse cara aí? Tinha isso aí. Sim, sim, imagino. E então você teve já começou a aparecer a aparecer nos resultados, depois você começou a fazer o LPO ali para, Sim, começou a aparecer o resultado, é, porque de repente de um ano que eu não peguei nada, no segundo ano eu passei o carro em todo mundo. Então eu tinha uns golpes, né, que só eu fazia, era tudo catada de perna, movimento de força, quando né, podia ainda, né? potência quando podia. Então eu tinha umas técnicas que, apesar que hoje eu adaptei, né, Aham. mas a minha força era sobrenatural, né, Mas eu ali você já estava criando suas técnicas também já estava nessa época. criando minhas técnicas, eu tinha Hum. umas técnicas que Você tem eu umas técnicas aí, né? As tem. anaconda da vida Arama aí. Maquina, Treta com Mano, Enroscotoshi, eram meus golpes. Aham. E assim, hoje, e até eu era vanguarda até no judô na época, porque a Uhum. galera falava que eu não fazia judô, né? Falava que eu fazia o judô do leste europeu, porque a galera sempre tinha muito como referência o judô japonês. E hoje todo mundo quer copiar lá os georgianos, né? Uhum. Aí, então era até isso foi até ruim, porque Quando como, você fala isso, só para esclarecer para nossa audiência aí, você ah, tá falando que é um judô com mais agarre, né? parecido mais com luta Parecido mais com olímpica, uma mais um luta olímpica, wrestling. isso, wrestling, né? Boa. Parecido mais com wrestling. Então, assim, a galera falava, criticava, né, porque eu não fazia aquele judô tradicional. Então eu falava assim, esse aí só faz força, ele faz umas técnicas esquisitas, porque às vezes o juiz também tinha dificuldade de interpretar, né, e quando viu o cara já estava de costas Uhum. no chão. E muito isso se deve ao treino de LPO, né? Sim. Então a galera, então você assim considerava que você não fazia judô, fazia Sim. alguma luta que não era do judô. Falei, pô, Não era tradicional. o cara é mó indião Uhum. lutando, né? Tinha isso também. Bem brutão. Bem brutão. E os juízes E não. foi ganhando. Com isso, e desse jeito, Foi foi dando ganhando. resultado lá pro Esporte Clube Pinheiros e fazendo a faculdade de esportes lá na USP, concomitantemente, Concomitantemente certo? trabalhando, né? E trabalhando também. E aí as três coisas conflitaram. Por exemplo, hoje o João estuda ou trabalha, o clube dá mais suporte. Uhum. Antigamente não, porque se Você você não dava era. aula? O que que você fazia? Dava aula de judô. Lá onde? Palmeiras? Escolinhas. Escolinhas? Ah, Escola tá. infantil. Então, assim, você saía da faculdade, a USP já tinha aquele período integral. Aí, nas janelas, você tinha que pegar o busão, ir até escolinha. Aí você pegava uma turma com 20 crianças, né? A gente brinca Uhum. criança, criança onça, né? Que o pai, quando o filho é muito arteiro, bagunceiro, bota no judô, né? É, pra dar disciplina, né, Era pra uma hora ali de criança. terror, assim, tensão total, cara. Tensão ali e tal, mas difícil.
E aí você já ia treinar, e Sim. treinava à noite. Hoje o pessoal Nossa, treina à você tarde. chegava cansado já, Chegava velho. cansado. Então, assim, o que acontece? Aí entra uma coisa fisiológica, né? Porque à noite, que é o período em que seu cortisol tem que abaixar, você tá treinando. Sim. E aí Tem que era tudo preparar para o errado. ciclo circadiano ali, para a liberação dos seus hormônios que você tem que ter no sono. Você tava ali treinando e cortisol lá em cima. E no outro dia acordar cedo para ter Acordar aula às cedo para ter 6 horas aulas. da manhã na USP. Nossa. Se fizesse um exame clínico em você ali naquela época, cortisol Tava, tava lá em cima. tava arregaçado ali, Sim. assim. E mesmo assim dava resultado, né? Por isso que depois que é uma coisa que a gente vai falar também, eu tinha todas as condições para explorar mais meu potencial. Mas, devido a essas condições, Ambientais, né? não era Uhum. possível. Ainda o técnico falava assim, mas é, aqui no Pinheiros a gente oferece boas condições para fazer. Ainda era o Pinheiros, imagina atletas de outros lugares, as Nossa. condições ainda eram piores, né? Então a gente chegava, mas para você pensar em ter um resultado internacional, estava muito aquém, né? Por todas essas condições. Você vivendo numa cidade igual São Paulo, treinando, pensando em treinar todo dia, é, você tendo que fazer ainda faculdade, né? Que a USP, em todas as áreas, é exigente, né? Sim, Independente, vestibular não mede nada, né? sim, Médico não estuda mais que matemática, não estuda mais que ninguém, né? A sim. galera tem essa ideia que medicina é o curso mais difícil. O curso mais difícil para mim é filosofia, né? Que Uhum. forma pouco, e o pessoal lá do IME também, que estuda muito mesmo. É, eu fiz USP. Um tempo, tinha que estudar bastante, cara. Toda a área é exigente lá, né? Eu fiz E pra gente pedagogia lá. também, né? É Na faculdade de exigente. educação lá, pedagogia. Na época eu fazia história e pedagogia. História na PUC e pedagogia na USP. A lava que era, que nem você falou. Tinha uma janelinha, tinha que correr pra dar aula. E na Hum. USP era bem puxado, cara. Muita leitura, né? Muito. E leitura assim, né? Além disso, não é igual hoje, né? Que a galera tem acesso à internet, você vai lá no Google Translator, né? O professor não tava nem aí, dava para você um artigo em alemão, inglês, Se vira. se vira, você vai ter que pagar para alguém traduzir para Traduzir. você, né? Ou ficar na biblioteca ali catando milho, né? Olhando o dicionário Uhum. e traduzindo aquele texto. Horrível. Então, assim, tanto que eu terminei a USP, né, em 6 anos e meio. Foi punk. E aí eu queria ainda ser atleta de alto nível. É, passar na universidade, né? Porque se você não passa lá, você é jubilado. Sim, 10 anos, né? Mais ou Depois menos, de um acho que tempo, é você é jubilado, é. jubilado. Então, quer dizer, precisava terminar a faculdade. Então, você acaba sempre um roubando energia do outro. Por quê? Porque os caras da minha época, do judô, que eles só se dedicaram a isso. A galera até fazer faculdade, mas não tinha aquela exigência igual a USP tem, né? Sim. Então a USP ali castigava a gente. Então eu fiz em 6 anos e meio, mas aí você também vai adquirindo muitas janelas. Uhum. Então nessas janelas eu aproveitei também para fazer outras disciplinas, né? Fiz disciplinas na psicologia, fiz disciplinas na ECA, na medicina, na letras também, onde eu fiz curso de tupi também, foi bastante útil para mim, para muitas coisas, para outros trabalhos, né? Então, eu tive que administrar isso. E tive a sorte também de nunca ter tido lesão, né? Lesão. Pô, Então, acho que eu tinha carcaça boa aí para aguentar, porque o sim. que era comum o cara ter lesão, né? Uhum. Porque falava assim, porque você não treina muito, você não treina direito, né? Uhum. E eu fui ter lesão agora, que eu caí de bicicleta, né? Eu até bati o joelho e deu uma machucadinha ali no menisco, né? Então, de todos esses anos, eu acabei machucando agora, caindo de bicicleta. Cara, de bicicleta, coisa corriqueira, né? Treino nunca me machuquei. Assim, peso falando de treino, você quer Uhum. perguntar alguma coisa? Não, pode falar. O levantamento de peso olímpico, aí eu fui estudando, acaba tendo um efeito que ninguém conhecia muito na época, né? Diferente do trabalho de musculação, que você trabalha um grupo por vez, no levantamento de peso olímpico você faz trabalhos multiarticulares, você envolve vários grupos musculares ao mesmo tempo. E é um movimento bastante complexo, né? Então você envolve ali várias capacidades coordenativas e você recruta a musculatura tanto superficial quanto intermediária e profunda, além de corrigir também a postura, porque Uhum. a galera fala que a natação, né, que é o esporte que é mais perfeito para o corpo, na verdade não é, né? Você vê muito nadador aí que, não hoje, né, mas antigamente tinha muita postura cifótica. Uhum. O lutador também. Então, o levantamento de peso acaba equilibrando. Por quê? Porque para você levantar um peso acima da cabeça, você precisa desenvolver um alinhamento corporal perfeito.
Então, esse você já tem, além de ganho de força, um ganho estético, né? Sim. Sua postura melhora, você trabalha grupos musculares que não são recrutados e, principalmente, o fortalecimento articular, né? Que é uma coisa que depois eu fui estudando muito, né? Que é algo que o preparador físico, até hoje, esquece um pouco disso. Por Uhum. quê? Porque o preparador físico está muito focado em melhorar as capacidades físicas e habilidades motoras. E o fisioterapeuta está mais preocupado em atacar as disfunções Sim. e Reabilitando ou prevenindo, né? exatamente. Nessas frentes. Então quer dizer, o que acontece? O levantamento de peso acaba é, trabalhando, né, grupos musculares que não são recrutados no seu trabalho principal. E além disso, principalmente como é que eu falo articular, né? Então, quando a gente vai estudando treinamento, e aí eu até falo uma coisa para você, né, que às vezes muitos blogueiros fitness levanta mais que a gente e Uhum. faz até um movimento melhor. Só que acontece que a galera não tem o conhecimento da parte da fisiologia, que é fundamental. O que acontece no corpo quando você promove um estímulo? E qual é a resposta de cada tecido? Então, se a gente entender que você tem tendão, ligamento, cartilagem, osso e músculo passando no mesmo lugar, você tem o entendimento que, por exemplo, o músculo tem mais vascularização e inervação. Então, é muito mais fácil responder ao estímulo. E a cartilagem, que não é vascularizada e nem Uhum. inervada? A cartilagem é vascular. Então, o tempo de resposta é muito maior. Aí, por isso que a gente tem que trabalhar naquele período de acomodação, que eu falo do treino ótimo. Então, assim, quando você percebe que você atingiu um bom resultado, ao invés de você subir, você acomoda. Aí Sim. usa aquela analogia, né, Bruno? Você não pode subir o tijolo se o concreto não secou. O que que a galera faz? Sobe o tijolo, vai subindo. Aí o concreto Já quer fazer o telhado de uma vez, já quer fazer o telhado de uma vez e está sem ter as errado. paredes. Exato. Mesmo porque a evolução não dá saltos. Sim. É uma regra na natureza. Independente se seja você ou o Usain Bolt ou um atleta, a fisiologia é a mesma. Não existe super-herói, porque a mudança não é no genótipo, é no fenótipo. Sim. Então, assim, se a gente vê os atletas quando para, né? Parece, às vezes, que nunca fez nada na vida. Uhum. Então, ele perde tudo aquilo. Não existe PR congelado. A Uhum. pessoa fez lá um PR, o ano passado, mas deixou de treinar, não é mais aquele PR. É, a questão da reversibilidade, né, do treinamento, que é um dos princípios do treinamento esportivo. E essa coisa que você está falando, eu trouxe, trazendo aqui para o CrossFit, foi uma das coisas que eu trouxe para minha programação, né? Sim. Porque eu tenho fases de treinamento. Querendo ou não, aqui dentro, na minha Aham. programação, eu trabalho como se fosse um treinamento desportivo, periodização. A gente chama de programação porque a gente não tem uma competição alvo, certo? E eu lembro que sempre me falava, você tem que preparar sua estrutura, as partes moles, etc., né, os tecidos moles, para você receber a carga, né, a sobrecarga que o seu músculo tem potencial para atingir. Tanto que a gente aqui, a gente faz o quê? Um período de base, de Uhum. hipertrofia, que a gente prepara todas essas estruturas antes de fazer. E, lógico, como o CrossFit são desenvolvimento de várias capacidades, Uhum. a gente foca na questão estrutural. Primeiro, eu passo ali 8 semanas, 12 semanas, praticamente uma maromba aqui E o dentro. cara fica reclamando, pô, fica só nisso, pode dar Exato. mais, né? Eu preparo o corpo do meu aluno para receber o quê? A parte de força máxima. Aí que a gente vai começar a trabalhar a força, a parte mais neural, Aham. né, do treinamento. Primeiro periférico, depois neural. Para depois trabalhar potência, resistência muscular localizada, que é o CrossFit. CrossFit é isso, resistência muscular localizada. Sim, sim. E força especial, que a gente chama de força especial, que é trabalhar a força sob fadiga. Imagine você, e o pessoal faz o quê? Já começa lá na frente. Trabalhando força especial, que esse é um termo que a gente usa, né? Não é muito correto, mas é um termo que a gente usa, é uma força que é sendo realizada sob. Imagine, fazer um RM depois que Aham. você faz vários elementos antes. Ou seja, seu corpo está em um estado de fadiga extremo. E você vai e faz um RM. Um crossfitter, ele vai fazer isso. Um levantador de peso olímpico, ele não vai aguentar essa fadiga pré-existente para fazer um levantamento próximo da sua máxima. O crossfitter, ele faz isso. Mas aí o que, que acontece com a galera? A galera já vai direto lá pro final. E não tem essa preparação.
que é onde ocorrem as lesões. Isso é uma coisa que eu trouxe, né, dos seus ensinamentos, tanto para quem não sabe, o Indião foi minha referência ali em termos de Tem que contar pro treinamento. pessoal também que depois você fez meu treino, né? Lembra que eu tava Sim, competindo sim. a categoria sênior, né? Eu A fiz a gente, final com o meu atleta que foi pro brasileiro, eu tava ali chegando, você fez minha a gente vai preparação falar disso, a física. gente vai falar disso aí. Então, o que aconteceu? Hoje meu programa é muito baseado nessa questão do ótimo, que você sempre filosofou ali em épocas de rústica, e eu não tenho lesão aqui da galera. Lógico, a galera que pega um pouquinho mais pesado, parte para performance, vai ter uma dor aqui, outra ali, mas não é essa dor que não é lesão, não tira ele do treinamento por muito Uhum. tempo, certo? Existem várias definições de lesões, do Sim, que é sim. lesão, mas colocando como se estivesse tirando do treino. Então, é difícil ter aqui alguém que pare de treinar por causa da programação. Ou porque fez alguma merda, né? Que sempre sabe que aluno sempre, às vezes, passa do limite. E então essa foi uma coisa que eu trouxe. E você já vem falando isso desde lá, da hora que você via os seus treinadores fazendo coisa errada, não coisa errada, né? Mas fazendo na prática ali o que eles sabiam para aquela época Uhum. e colocando muitas vezes o atleta em risco, né? É, a galera era muito empírica, mesmo havendo ciência, né, livros, a galera nunca foi de ler muito, né? Então, sempre essa mudança na área de educação física foi agora, porque antigamente falava, né, tinha até uma crença que a pessoa que não gostava de estudar, né, ia fazer educação física para ficar jogando bola o dia todo. Sim. Sendo que o exercício é uma ciência, mudou muita coisa na área da ciência do treinamento. Hoje, se você for buscar referências na internet, é, a todo momento está sendo produzido conhecimentos novos e você tem que estar atento a isso. Então, a galera fazia muito baseado na experiência dele como atleta, fazia faculdade de qualquer jeito, né, ali só para ter o diploma, Uhum. mas depois não estudava. Hoje, se você não faz curso constantemente, você acaba ficando um profissional defasado, porque não é só a sua fama que vai te segurar, né? Sim, Tô treinando com o fodão ali que foi campeão olímpico. E daí? sim. Não, isso não significa nada. Então é melhor treinar com. O futebol está mudando isso, né? Futebol hoje em dia tem colegas meus, né? Igual o Maurício Barbieri, estudou comigo, né? Que foi técnico do Vasco, Bruno Pivetti, né? Que nunca foram jogadores de futebol, nada, né? Foram acadêmicos. Então isso está mudando, né? Porque a galera entende que às vezes a torcida quer que aquele jogador joga, mas ele precisa de um tempo para que ele se recupere, porque se fica botando ele toda hora ali, ele não se recupera. E a recuperação é tudo, não é o quanto você treina, é como você se recupera. Exatamente. Essa é a equação. Então, se você dormiu mal, seu treino, seu 100% no outro dia vai ser 70%. Para quê? Para que no treino seguinte você tenha uma melhor Uma performance. melhor prontidão, né, pro treinamento. Isso é verdade. Eu não treino muito com o conceito de supercompensação hoje em dia, não. Eu trabalho com sobrecompensação, mais o conceito de hormese, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, que a hormese você trabalha com cargas ótimas, né? E nunca máxima. Por quê? Porque você acaba, até para fortalecer o sistema imunológico, o exercício físico contribui. Quando o exercício físico passa a ser intenso, além de você gerar mais inflamações, Sim. você debilita o seu sistema imunológico, coloca o atleta em risco aí para desenvolver uma infecção, Com alguma cenas doença, e você inflamatórias. perde todo um trabalho. E aí entra justamente no nosso tema, né? Que é longevidade no esporte. Então, se você trabalhando de forma ótima, provavelmente esse é um dos elementos aí que te traz até hoje é, s- atuando em alta performance aí, porque você pega a molecada, já vindo mais pra cá, certo? Agora, saiu lá do Pinheiros, você teve um tempo lá, quanto tempo você ficou no Pinheiros? Fiquei uns 10 anos Uns lá. 10 anos no Pinheiros. 10 anos. Se formou na USP, Fiquei no Pinheiros, né, por um período. Assim, quando eu saí do Pinheiros, eu saí do judô e continuei no Pinheiros pelo levantamento de peso olímpico e fui certo. competir por Barueri. Então eu fui atleta de LPO do Pinheiros, eu saí do Pinheiros como atleta de judô, aí fui competir judô por Barueri. E treinava mais LPO, fazia um judozinho de manutenção e chegava bem nas competições de judô. De judô. Então você ficou ainda ali dentro do Esporte Clube Pinheiros como atleta De de LPO. LPO. Porque eu comecei a gostar do LPO também. Que aí eu comecei a observar que o LPO
ele podia ser integrado com a preparação física. Sim. E aí foi daí que eu desenvolvi o método levantamento de peso integrado, né? Que a galera hoje em dia não sabe fazer essa transição. Até esse método que eu venho desenvolvendo veio antes do CrossFit. Por que integrado com a preparação física? Para justamente organizar o corpo, trabalhar musculatura superficial, intermediária e profunda, mesmo porque esse atleta não vai ser levantador de peso. Se eu treinar ele como levantador de peso, ele não vai ter uma recuperação para o pro principal dele, né? O E, eu, esporte dele específico, né? e isso vai ser um trabalho perdido. Mas hoje em dia a galera treina muito mal ainda, viu, Bruno? A galera de luta, eu vejo ali a galera metendo peso, fazendo peso errado, não sobe o cotovelo, aí você sabe disso, né? Sim. Que acaba sobrecarregando a articulação, porque a técnica é uma garantia de segurança que a pessoa não vai se lesionar. Então, eu vejo o pessoal que, se tivesse uma melhor técnica e trabalhasse mais com barras, em longo prazo teria mais ganho porque conseguiria trabalhar com mais cargas e com mais segurança. Então, essa é uma informação muito importante que você traz pra gente aqui, que a técnica precede essa questão da sobrecarga, né? Que se aumentar muito a sobrecarga. Aqui a gente faz exatamente isso, Indião. A gente, nesse período de base, a gente está trabalhando as estruturas, é praticamente habilidades desenvolvidas do levantamento de peso. Então, o segmento, o movimento, você cargas baixas, e a gente vem progredindo aos pouquinhos, até chegar no levantamento, né, de peso olímpico, que são os dois movimentos, a gente vem quebrando eles e trabalhando as fases do treinamento, que é uma coisa que eu aprendi com você também, né, que a gente sempre trabalhando as fases do treinamento para melhorar a técnica, para ir depois jogando carga em cima de um padrão bom, porque a partir do momento que a gente joga carga em cima de um padrão ruim, a gente sabe que pode acontecer, que é o que você tá falando aí. Né? Você pode ocasionar lesões, assim, lesões sérias, né? Imagine só o prejuízo que dá para o atleta e para o clube, né, que ele representa, você ter lesão. Então não adianta. Então é melhor você garantir a saúde. Aliás, falando em princípios do treinamento, até a saúde é um dos princípios recentes do treinamento, porque até então falava que esporte, performance e saúde são coisas que não dialogam. Mas hoje em dia a gente pensa assim, né? Para um carro rodar bem, você precisa que ele tenha uma boa saúde, né? Até falo assim, né? Outra coisa que é importante que a gente está falando aqui de longevidade esportiva, a galera ter consciência sobre a alimentação. É igual eu falo para todo mundo. Não adianta se você colocar um gasolina ruim numa Ferrari, não vai dar problema? Vai dar problema, sendo uma Ferrari. E para o seu corpo, você jogando combustíveis ruins, também vai dar problema. Então isso aí vai trazer, né, quem aí se interessa em conhecer um pouco mais de nutrição, sempre é importante buscar a orientação do nutricionista para que você possa fazer uma alimentação que gere uma boa saúde para o seu organismo, para que você se recupere bem, evitar de comer porcarias, né, também, né? E eu falo assim, Hoje em dia não tem como fugir disso, né, Indião? É um trabalho multidisciplinar. É o nutrólogo ou o nutricionista ali numa frente, é o fisioterapeuta fisioterapeuta ali, prevenindo e reabilitando, a gente programando para você ter uma melhora de performance, né, pro esporte que você tá praticando, e o médico ali para ortopedista. Então, ou seja, hoje em dia não tem como fugir disso um atleta, né? você não faz um satélite sozinho, né? Sozinha. Então Hoje, você porque antigamente precisa. ficava tudo empurrando, né? Hoje não. Hoje, se você quer ser um atleta de alta performance, você precisa ter um arcabouço ali de disciplinas que te ajudem a ter uma melhora no desempenho. Exatamente, né? Porque o trabalho é multidisciplinar, né? E mesmo dentro da sua área, você também não sabe tudo. Por exemplo, a gente está aqui, sei é, levantamento de peso, mas eu também preciso aprender outras ferramentas, kettlebell, exercícios ginásticos também, que acabam melhorando também o levantamento de peso olímpico. Sim. Ou seja, é muito complexo, né? São vários detalhes que, se a gente se isola, você fica para trás. Então, qual que é a habilidade de um bom profissional hoje? É ter um pensamento multidisciplinar para saber trabalhar com outros profissionais de outras áreas. Eu vejo você, por exemplo, você é um HD externo meu. Uhum. Então, se a gente enxergar o colega como um HD, ele está buscando informações ali, seja ele mais novo, né? Eu
sendo o dobro de diferença de um colega de profissão que tem 24 anos, né, por exemplo, ele está trazendo informações e está vivendo num mundo onde eu não participo. Então aquilo é importante para mim. Não é porque eu sou mais rodado que o cara, Sim. mas não significa que eu sei tudo. Ele está trazendo informações novas para mim. Então eu acho que isso é legal, né? Quando a gente olhar para a nova geração, entender eles como parceiro. Uhum. Então acho que ia aproveitar também a nossa experiência como pessoa ali que Sim. tomou porrada, né, que cometeu erros, que hoje em dia a gente eh, evita que eles façam as mesmas loucuras, né, as Sim. E mesmas bobeiras. essa sinergia aí entre disciplinas, para quem quer permanecer no esporte, ter a longevidade no esporte, é muito importante, né? Se tá sempre checando ali se a Ferrari tá bem regulada, né? Tem uma coisa que fala assim, ao invés de você perguntar eh, que treino faz aquela pessoa, pergunte primeiro que pessoa faz aquele treino. Sim. Porque, por exemplo, você vai fazer o treino do Arnold Schwarzenegger, você não vai fazer igual ele, a mentalidade da pessoa. Então, o que acontece? A gente tem que construir no aluno uma mentalidade. Por isso que a formação do aluno é muito importante, né? Ele entender que aquilo traz benefícios para a vida dele, que aquilo não é uma obrigação, aquilo é algo que traz melhoras. Feito isso, incorporado isso, a pessoa vai levar para a vida toda. E também tem aquela consciência, né? Não adianta você dar o chicote muito forte no cavalo que o bichinho vai arriar. Uhum. E um carro, também falando em longevidade, tem que pensar que tem duas idades, né? Idade cronológica, biológica, três idades, né? Biológica, cronológica e funcional. Sim. A idade cronológica é o tempo de fabricação. A biológica é o estado de conservação. E a funcional são as habilidades que você mantém. Uhum. Então, quer dizer, o que é uma idade funcional? Você vê um senhor de 70 anos fazendo ali calistenia. Ele mantém as funções motoras, né? Uhum. Porque não adianta só ter a idade biológica. E, falando em exercício físico, né? Eu falo que o exercício, voltando um pouquinho para a área da saúde, né? Porque hoje em dia já tem um entendimento de que o treino é, é saúde, né? Que a performance é resultado também de uma boa saúde. Sim. Então você tem que pensar assim que é importante ao longo do tempo você durante o seu treinamento buscar uma condição que gere saúde no dia a dia. Então tudo isso tá E como junto. que você faz isso, Indião? Seu dia a dia? A primeira coisa, eu aprendi que a gente tem que respeitar os ritmos naturais do corpo, o ritmo circadiano. Sei que uma cidade igual São Paulo é difícil, né? Recomenda que você durma no máximo até 10 horas. E aí a gente vai eliminando coisas de luz assim que acaba excitando o sistema nervoso, já vou deixando o celular ali de lado, Sistema simpático, né? porque é exatamente estimulando o simpático, porque naturalmente o corpo já vai entrando na diminuição do cortisol e aumentando a produção da melatonina, Melatonina. que GH também, que é liberado também, né? o GH é No liberado. Aí sono. tem também outras coisas também que o GH e os estudos que quando você eleva o nível de insulina também você diminui a Sim. produção de GH, né? Então à noite não comer muito, Tem aquele pico de insulina, né? Você manda aquele manda o pico de insulina à pra noite, cima. comer uma pizza enorme, e aí Sim. você acha que você está descansando, na verdade você está trabalhando, seu corpo está trabalhando ali à noite, né? À noite eu evito de comer muito, né? Às vezes eu nem como, né? Eu gosto de fazer jejum, me acostumei. Às vezes eu chegava a fazer uma ou duas refeições por dia, estava tranquilo. À noite eu tomava um chá ali, no máximo comia uma fruta, né, para dar Uhum. uma forrada. E ia dormir tranquilo, porque eu acredito que nossos ancestrais não faziam 3 refeições por dia. Nenhum bicho na natureza faz isso. Por que que a gente tem que ficar ali comendo toda hora, né? E não tem sentido isso, né? Eu não sei qual, mas teve esses tempos atrás, o Prêmio Nobel de Medicina falou sobre os benefícios do jejum intermitente, né? Então eu Uhum. passei a adotar isso. E via também meus trabalhos com os índios, né? Que os caras às vezes comiam num dia só para comer no outro. Aí não adianta, né? Não tem geladeira nas aldeias, você vai falar assim, o que tem para comer agora? É só esperar outro dia. Que a fome, né? A fome que Sim. a gente sabe que a fome é igual onda, né? Por que que você sente fome? Quando o nível de glicose cai, o hipotálamo aciona. Aí precisa de Sim. fome. Aí o que que ele faz? Ele vai pegar aquelas reservas suas, jogar na corrente sanguínea, equilibrou a glicemia, Uhum. a fome passou. Busca lá no fígado, né?
E qual que é meia hoje em dia? Eu como muita gordura também, né? Uhum. Gordura, o coração gosta de gordura. O coração precisa de gordura. Então, assim, estudando na área de fisioterapia, falando das questões aí de aterosclerose, né? Não é causada pelo excesso de, ai caramba, não de aumentar lá o colesterol, por exemplo. Uhum. O colesterol é matéria-prima para a produção de estrogênio Sim, e vários hormônios, né? testosterona. Então você tira a matéria-prima, você não produz. Então o que acontece é que o açúcar, às vezes o açúcar, o pessoal nutricionista aí sabe disso, gera inflamações. Então as inflamações atacam ali as placas e aquilo vai gerando formação de ateroma, etc, etc. Por quê? Porque qual que é a principal energia nossa durante o dia? Você está andando para lá e para cá, é gordura. Não é glicogênio, né? Uhum. Então, mesmo porque se você fica acumulando muito glicogênio no fígado, você vai desenvolver lá na frente uma esteatose Sim, hepática. sim. Então, é carne, né? Gordura, carboidratos, né, principalmente carboidrato, amidos, frutas, verduras, uma alimentação, comida que apodrece, é o melhor Uhum. tipo de comida, né? Ovos, né? Não faço uso de suplementos também. Acho, na minha opinião, desnecessário, porque o corpo aproveita aquilo que ele precisa, aquilo que ele não precisa ele vai jogar fora, né? Você vai acabar sobrecarregando mais rim e fígado, né? E eliminando, né? O que também não vai ser usado acaba virando gordura. Uhum. Então eu prefiro consultar alimentos que têm vitaminas, nutrientes e fazer minha refeição durante o dia. Você chega a passar com algum nutricionista para fazer sua. Ou isso aí é mais experiência mesmo Não, de tenho vários vida? amigos É? nutricionistas, né? Os caras dão um toque Te pra dão, mim, vão dando um né? toquezinho ali pra. Eles também vêm me perguntar de treino, eu já aproveito para falar Mas com dá uma eles. permuta, né? Viu, galera? Isso aí eu não sou nutricionista, tá? Eu tô falando isso porque até meus amigos nutricionistas aí eu quero agradecer aí, são vários, eu não quero falar o nome de alguns aí porque são vários, eu posso Vai esquecer e esquecer alguém aí, alguém vai vai falar que eu não arrumar lembrei briga deles. depois. Eles perguntam de treino, agora eu É, fico só magoado com os médicos, né, cara? Porque é. eu tô vendo aí no Instagram. Parece que médico virou professor de educação física, né? Os caras falam que muito médico marombeiro, né? Galera Uhum. forte, mas o médico não cita o cara que treina ele. Pô, vamos dar uma moral aqui pra gente, né? Falar, ó, meu treinador, atividade física faz bem pra saúde. Cita seu treinador, fala para procurar um bom profissional de educação física, que são os profissionais preparados para cuidar da saúde, né? Sim. É, prescrição de exercício é com a gente, né? Não tem, Prescrição de médico exercício não com a sabe, gente. não tem que se meter nessa área, né? Mas Cada um eles na falam sua, de né? treino, mas não É. citam a gente. Tem que citar a gente, galera. Vocês treinam com outro médico? Não, treino com um professor de educação física, né? E mesmo porque é o seguinte, né? Que a gente sabe que o exercício físico é a chave que ativa o metabolismo. Mas para você ativar o metabolismo, você tem que saber o estímulo correto e o exercício correto. Não é só dar exercício. Eu sei que se você sair para andar, você vai movimentar o metabolismo. Se você ir lá encher a laje, vai trazer um benefício, vai liberar endorfinas, Uhum. vai promover também movimento da maquinaria hormonal. Mas quando você faz com uma orientação, né, por um profissional de educação física, é outra coisa. Sim. É, tanto que eu falo pros meus alunos aqui que hoje em dia não tem como, né? O exercício físico ele nos, né, salvador da pátria. Então a gente tem que trabalhar nessas frentes, né? Eu trabalho com um nutricionista que vai, né, fazer o plano alimentar do meu aluno. Trabalho com um médico que vai ajustar o que tiver que ajustar nele, dentro, né, da questão hormonal ou qualquer outro tipo de defasagem que ele tenha. É, eu trabalho com um fisioterapeuta, ou seja, a pessoa está começando a reclamar de alguma coisa, já vai fazer uma preventiva ou uma reabilitação com ele. Tem um massoterapeuta especializado aqui na galera do CrossFit que ele sabe onde que tá o problema de cada um, ou seja, tem um padrão, né? Uhum. No próprio esporte ele já traz um padrão. E ele já se especializou nisso, em atender pessoas do CrossFit. Então a galera, isso é uma. Depois eu até conversar com você. Pô, Que era o menino interessante que isso estava aí. aqui. Ah, que Ele legal. sabe trabalhar muito bem sobre isso. E eu falo até para ele fazer um trabalho com você depois. E então, tem que trabalhar nessas frentes, não adianta mais, né? Trabalhar não adianta mais. O resultado, independente do seu objetivo, se é emagrecimento, se é qualidade de vida, se é saúde, se é performance, independente do que você busca, você precisa ter esse equilíbrio.
E é importante a galera entender também que tudo isso aí é investimento, né? Não é gasto, galera. Gasto é gastar com remédio, tal. Isso aí é gasto. Se vocês, todo mundo aqui sabe, você vai montar uma academia de frente para outro box? Você É, não vai. Mas você vê uma farmácia de frente para outra. Aí numa rua você vê 4 farmácias em cada esquina. Por quê? Porque o negócio é tão lucrativo que não atrapalha a concorrência. Então, quer dizer, hoje eu falo assim, hoje em dia as pessoas vivem mais, mas não é porque melhorou a qualidade de vida, que melhorou os medicamentos, porque antigamente qualquer infecção matava, né? A pessoa morria. Hoje em dia não. Então você fica vivendo como um zumbi, né, alimentando a indústria farmacêutica de medicamentos, mas você não vive com qualidade. Então, quer dizer, hoje em dia que a população está envelhecendo, que até então, como eu estou me formando em fisioterapia, eu vejo isso, né? Ah, as pessoas gastam muito com remédio, com medicamento. E o aposentado chega a gastar quase todo o salário dele só com medicamento. Não seria melhor gastar com uma academia? Por exemplo, se a pessoa é diabético e precisa fazer o controle da glicemia, né? Seja tipo 1 ou tipo 2, tem as formas diferentes de trabalhar com essas pessoas. E a atividade física, no sim, caso do diabetes tipo 2, ajuda o trabalho da insulina, né? com Porque o certeza. problema do diabético tipo 2 não é a produção de insulina, mas estimular o receptor Sim. ali de insulina. Então esse receptor, GLUT4 pega aí aquele exatamente, açúcar, estimular o joga para GLUT4, dentro, aquela joga para pontezinha, joga para dentro. dentro do músculo, vira glicogênio, né? Tem essa questão, né? Aí quando a pessoa vai medir, a glicemia está Sim. lá. Milagre, trabalho do profissional de educação física, não é trabalho do médico. Mas o pessoal não sabe disso, que muita gente, né, não sabe que o exercício físico tem essa função de pegar esse açúcar que tá ali no sangue e jogar para dentro do músculo, né? Tô falando de forma bem, Não, mas é bem isso mesmo. geral, Porque tá? isso aí a gente Mas estuda isso aí. o sistema, o mecanismo, dá para depois detalhar lá, a gente faz um conteúdo sobre isso. Mas é isso, o exercício físico pro diabético, qual que é o problema dele? É tá com um excesso de açúcar circulando no sangue. O sangue não entra lá, ainda mais o tipo 2, né? Ele E a tem. insulina não tem, Não, tem a não, resistência à insulina é, que não joga para dentro do músculo, da célula, né? Célula muscular, o açúcar. E o exercício vem com o GLUT4, que faz uma o pontezinha, transportador. transportador, coloca esse açúcar para dentro e regula os níveis de açúcar no sangue dessa pessoa que está doente. Então, o exercício pro diabético é uma ótima É, ferramenta e tem que estar e com acompanhamento, né? exatamente, diabetes virou uma epidemia, né? Porque o que mais tem de diabéticos hoje em dia é devido à alimentação errada. E nós Sim, vemos um sistema onde a doença dá lucro, né? Eu sempre falo, né? Eu costumo falar em relação à nossa profissão. Como saúde é de graça ninguém dá valor quando perde. Então, a pessoa quando está doente vende um rim para salvar o outro. sim. Por isso que tem que valorizar o profissional de educação física, né? Então, quando a pessoa tem um valor, ele vai te dar resultado. Não vai procurar um profissional que é mais barato, procura um bom profissional. Porque quando você está doente, você não vai procurar um médico mais barato, você vai procurar o melhor médico ali possível para resolver seu problema. Sim. Então, um profissional que é já qualificado, ele tem o valor dele e o resultado vai ser mais rápido, porque às vezes o barato sai caro, né? Sim. Então a galera tem que estar atento aí, que exercício físico é coisa séria, porque, por exemplo, corrida, não é só ir galopando na esquina, que se você começa a correr errado, vai desenvolver tendinites, vai ter problema de Fratura por joelho, estresse. embora melhore a capacidade aeróbica, vai correr errado, vai adquirir vícios. Então o professor está lá para ensinar você a correr certo, fazer a execução correta, o estímulo correto, né? Porque você não, quem é maratonista, não corre todo dia 42 quilômetros. Então ele tem o trabalho certinho do estímulo correto para ter uma boa recuperação, para que no dia específico ele vá lá e corra 42 quilômetros. Então é isso que o profissional que estuda, né, igual o professor Bruno aí, que até é importante falar que você fez a minha preparação física, né? Eu falei, É, Bruno, você pode me ajudar com isso? E começamos a pensar junto, porque ele estava estudando elementos novos que, para mim, eu não estava ali um pouco na parte de HIIT, né? Você começou a estudar uhum. mais sobre o High Intensity Interval Training mais cedo que eu, né? Trazer esse conhecimento e a gente aplicou bem e tive bons resultados nas competições. Foi bom, né? Esse período aí foi, eu acho que foi antes da pandemia ou foi Foi depois? antes da pandemia. Antes da pandemia, né? A gente fez um trabalho ali de preparação, lógico, você tinha a preparação específica do judô
e a gente combinou de fazer uma preparação na parte física, né? Você me ajudou a organizar os estímulos ali, né? Porque o Exato. exercício eu já conheço, você não precisa me ensinar Sim, lógico. exercício. Mas aí foi Mas a os questão estímulos, dos estímulos ali, a parte treinamento mais metabólico, né? Como é que a gente falava lá? Bom, enfim, a gente trabalhava os sistemas os sistemas energéticos, energéticos. isso. Exato. Alático, lático e oxidativo Isso. A ali. gente trouxe uma coisa diferente ali pra você, que você não estava acostumado, né? Do seu treinamento. Tava naquela coisa sempre ótima. A gente deu uma balançada ali, porque você tinha uma competição. Você começou a trabalhar mais com o treinamento concorrente também. Isso, treinamento concorrente, trabalhando as vias energéticas, né? As vias metabólicas. E aí teve um bom resultado, né? Ah, Na, tive um na- excelente resultado. Por quê? Porque Coisa nova, né? Seu corpo também recebeu uns estímulos que você não estava acostumado a receber também. não tive E nenhuma se adaptou lesão, né? rápido, né? Não, uma resposta muito rápida, não tive lesão, né? Uma boa recuperação. E foi ali, eu falo assim, na medida Uhum. certinha, nem mais nem menos. Então, assim, a gente chegou ali nos protocolos que eu não sei se outras pessoas tiveram acesso, mas a gente fez o nosso É, laboratório a partir do conhecimento que a gente vinha exato. E a estudando. gente conversava, né? Não é só. Isso que é legal também, né? Você tem um feedback do atleta, fala, ó, isso aqui tá muito, isso aqui tá pouco. E é muito difícil ajustar essa equação, por quê? Porque você tem o treino lá também específico que é bem pegado, né? Treino técnico, tem o treino físico, né, do judô. E a gente fazia o suficiente para gerar um estímulo que você aproveitasse na hora da luta, né? Sim, exatamente. Mimetizando aquela questão do sistema que você utilizar dentro da luta. E eu vou precisar de você, porque ano que vem, voltando a competir, já estou aqui falando, né? Você vai ser meu treinador para ajudar aí a construir esse feedback. Mesmo a gente que treina, porque é igual aquela história, você está escrevendo um texto, aí seu olhar está tão viciado que você não percebe o erro ali da vírgula, né? Uma palavra errada ali. Treinador tem que ter treinador. Essa, Treinador tem que ter essa, treinador. essa é a máxima que eu vejo, que é uma coisa que eu aprendi atuando. Treinador tem que ter treinador, porque se você vai se sabotar se você montar seu treino. Você não vai colocar coisa que você vai ficar dentro da sua zona de conforto e não vai querer sair dali. Tinha coisa que você falava para mim, pô, vou ter que fazer isso, É, você falava assim, exato, senão eu vou fazer só o que eu quero, né? exato. E o legal é o quê? Que, né, o índio, a gente vai chegando já naquela época da rústica, que o índio teve um empreendimento, né, um box de CrossFit chamado Rústica, que trouxe toda a parte filosófica, né, do que é ser um rústico. Deve ter até um Filosofia. manifesto aí Sim, do a que gente é tem ser filosofia rústico. rústica de treino. Quer que eu fale algumas aí? Manda aí, eu achei fenomenal na época. Onde você estiver, lá estará seu treino. Hein? Por quê? Porque é o seguinte, galera, você não precisa de uma academia, você viajou, ficou desamparado, ai, tô longe da minha cordinha, tô longe do meu leg press, e você não vai treinar, então onde você estiver, lá estará seu treino. Aí outra que eu falo assim, não dê moleza para preguiça. Você não pode dar, o seu adversário é a preguiça, você tem que combater todo dia. E nem dar sorte pro azar também, né? Tem que evitar ali de fazer algo além do mais, né? Ah, hoje eu quero levantar esse peso, né? Tá lá o Ronnie Coleman, né, Uhum. também, né, que podia estar aí inteiro, mas às vezes eu quero levantar hoje, você levantou, bateu seu PR, não vai querer bater outro PR de novo. O PR é 105%. O seu próximo 105% vai ser no mês seguinte. Fica quieto, fica aí. Até mesmo para ter sobra. Ó, você percebe que tem sobra Tem a gordurinha, para você crescer. Então segura aí. Então, assim, eu perfeito. trouxe muito dessa coisa de filosofia rústica como uma filosofia do treino, né? Porque gosto muito do estoicismo, né? Que é uma das Uhum. filosofias que eu sigo. Do judô também o Bushido, o código do guerreiro. Então, eu acredito, assim, que o conforto nos enfraquece, né? O conforto tem que ser carinho do seu cônjuge, né? Da família, dos amigos. O resto, você tem que buscar uma zona de desconforto para você crescer. Quem cresce no conforto é bebê. Exato. É o que eu falo pra galera aqui, né? Eu trouxe muita coisa lá da época da rústica. Na CrossFit Pirituba eu tinha meus 10 mandamentos lá também. Tinha E que era, até. que era baseado mais ou menos no. Era uma coisa um pouquinho mais pesada. Só que hoje o que eu trago aqui pra galera é justamente isso, né? Minha função de treinador é tirar você do conforto. É trazer desconforto pra você. Porque é no desconforto que você vai crescer. No desconforto, todos os sentidos. Todos os Tanto sentidos. físico quanto mental.
É no desconforto que você cresce, que é o que eu falo pra galera. E naquela época lá da rústica, contando assim, né, um pouquinho mais daquela época, primeira vez que eu cheguei na rústica, eu vi o indião lá, eu falei, cara, né, comecei a ter as aulas e tal. Falei, pô, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu via o Eu até fiquei estilo de curioso. Você, vida. você fazia o que na época? Qual era o seu trabalho? Não, eu trabalhava com. Tipo, trabalhava dentro de uma indústria, né? Sim. De instrumental odontológico, na época. E minha vida era vida executiva. Tanto que eu fui pra Rústica em 2015, começo de 2015, conheci o indião e eu olhava pra ele, olhava o estilo de vida, falava, porra, cara, eu acho que eu quero isso pra minha vida, né? Aí eu comecei a entrar mais em contato com ele, a parte filosófica, né, o que ele trazia, as coisas, ensinamentos de vida, a sabedoria, foram tudo coisas que começaram a me moldar. Não sei se ele sabe disso, mas são Não, coisas não tô que, sabendo, não. então eu tô sabendo agora. Foram coisas que me inspiraram a me tornar um coach, né? Tanto que eu não fazia educação física na época. Fiz um curso seu, você me deu um curso. Você estava dando um curso de periodização para a galera, Sim. né? Professores de. É porque Pelo o. LPI, né? Pelo LPI. Pelo LPI, levantamento de peso integrado. Pessoal, tem uma cortesia para você, tá aqui e tal. Falei, porra, cara, que oportunidade, né? Fui lá, meu, não entendi porra nenhuma. Por quê? Porque eu não era da área. A única imagem que eu lembro, ele tava falando de periodização, Matviev, Surin, tudo isso. Esses Que eu caras vim, aí. vim conhecer depois. Mas no dia ali, que eu lembro, cara, que ficou gravado foi aquela imagem do Milo, Milo de de Crotona. Crotona, né? Do princípio da sobrecarga Carregando o progressiva. boizinho ali, né? Que Exato. virava um touro, né? Que era um tourinho, o tourinho ia crescendo, ele ia ganhando força, ficando forte de acordo com o crescimento do. Ou seja, o princípio da sobrecarga O princípio é o progressiva. pai do princípio da sobrecarga, né? Exato. Isso ficou marcado pra mim. E depois disso, eu entrei numa faculdade, né? O Orlando Orlando fazia. vai virar aqui. Vou, Orlando hoje ele treina a equipe de jiu-jitsu dos Emirados Árabes, Emirados né? Árabes, já entrei em contato com ele. Na hora que ele estiver aqui no Brasil, em São Paulo, eu vou trazer ele pra cá pra contar essa Um grande experiência que eu treinador. achei top. Tanto que eu contribuí com ele, né, pra ele ajustar as coisas pra ir pra lá. E nessa época ele fazia lá FMU, ele tava um semestre antes que eu. E eu já entrei na faculdade no outro semestre. Então, muito do que eu vi ali dentro da rústica me moldou como um profissional. Lógico que a gente evolui, né? Vai evoluindo com o tempo. Mas assim, já tô falando aqui para agradecer toda essa. Você que não sabia, né? Não, tamo junto aí. Agradecer Aqui é essa irmandade, parceria. virada de chave na minha vida, porque a partir daí minha vida mudou, né? Larguei o que eu fazia antes, me dediquei à educação física, área da educação física, estudei muito, muito artigo. Ó, galera, uma coisa que quem tá fazendo educação física, não fica preso só à faculdade. Vai ler artigo científico. O que eu mais fiz foi ler artigo científico. Tanto que foi a base que eu montei para montar o programa aqui do Kubut, que hoje a gente tem bastante resultado positivo, que é o que a gente fazia lá com você também, né? Sim, hoje. No- Hoje assim até falo, uma coisa que eu estou caminhando na profissão, consultoria online, né? Então, quando você trabalha com uma pessoa que já sabe, que já tem uma predisposição para treinar, aí você só vai orientando e organizando os estímulos, né? Então, hoje eu estou com um aluno nos Emirados Árabes, o Murilo, né? Você conhece? Conheço, jiu-jitsu, né? Isso, aí eu tô com um nos Estados Unidos, né? E outro na Alemanha. Então eu tô mandando treino, né? Então você. É, por quê? Porque hoje em dia as pessoas que têm esse entendimento que o treinamento é importante para a sua evolução física, mental, espiritual, o que ela precisa só de uma orientação. Né? Você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, então eu tô agora organizando a equipe do Barbosa, também alguns atletas lá, né? Uhum. Para o trabalho com luta, porque lá você tem academia, mas se você quiser, você tem que pagar alguém para te orientar, né? Ninguém tem treinador em grupo aqui, né? E Sim. acaba ficando até mais barato, né? Porque R$ 100 lá, a R$ 100 aqui, lá é US$ 100, né? Então você Uhum. cobra o valor aqui, né? Vamos botar aí, uns US$ 100, né? Uhum. Aí você acaba virando aí uns 300, né? Sim, sim. Então, assim, isso acaba sendo interessante, mesmo aqui no Brasil, né? Você pode trabalhar por equipes, fazer consultoria para grupos de treinamento.
que acontece é que assim, né? Hoje eu acabei vendo muito atleta que achando que treinando no CrossFit é melhorar no jiu-jitsu. Não, você pode usar elementos do CrossFit para melhorar no seu específico. Sim. Porque se você for fazer o WOD todo dia, como é que você vai Não. aguentar lá no rola? Tanto que quando a gente fazia lá a sua preparação, eram workouts curtos, workouts assim que não, né, não depletava tanto aí seu Ainda mais pega glicogênio. cavalo velho. Assim, outra coisa também que eu acho que tá crescendo muito, galera, é o Sport Master. Fique de olho nisso, o esporte para veterano, né? Porque o veterano, como eu, né? Pessoa que a maioria já tem sua profissão ali, sua vida, espera que você tenha a vida familiar organizada, né? Então ele gosta do esporte, ele não quer ficar no pedalinho ali da praça. Sim. Então essa pessoa tem mais condições de investir, né? Então não pode ser qualquer treinador, né? Dar o chicote no Sim. cavalo que ele vai arriar. Então muitas dessas pessoas têm lesões, né? Então você vai ter que trabalhar em cima da lesão que ele tem, vai ter que saber dar o estímulo correto para ele participar da competição de Master. Então, eles vão procurar um profissional que tenha um entendimento também dos problemas físicos que ele já carrega. Então, o preparador físico que aí for trabalhar com Master tem que estar alinhado também com outros profissionais, médico, né? Como é que está seu coração, né? O exame cardiológico. Esses tempos atrás, numa competição de judô de Master, de veterano, faleceu 2 atletas lutando. E eram atletas que já tinham um histórico. Mas, quando é feito de qualquer jeito, então acaba passando despercebido e vai acontecer essa fatalidade ali na hora. É bom lembrar, já entrando nesse assunto de master, né, e longevidade, o que eu percebo, assim, atleta master, não só no CrossFit, mas também, eu acho que em outras modalidades, é a questão da mobilidade, né, Muito que boa essa parte. eu acho que o atleta master, ele deve focar muito na questão da mobilidade. Exatamente. Porque, lógico, que a gente vai percebendo que com quem não cuida da mobilidade, que não é o seu caso, a gente vê seus vídeos, você, né, é sensacional aqui, ali a questão da mobilidade, o jeito que você trabalha a mobilidade. Você acha que isso influencia na longevidade do atleta, principalmente o Master? A gente falando de Master agora? Com certeza. Imagine só, você tem ali, o piloto é excelente, muito bom, e o motor é forte, e o carro, o volante é duro. E aí ele vai ter que acelerar na hora da curva. O que vai acontecer? Ele não vai ter limitações, ele não vai poder usar todo o potencial dele. Agora pega um carro com um motor mais fraco e o carro está bem alinhado, equilibrado. Ele roda muito mais. Então, assim, o motor não é mais importante, nem o piloto. É você também ter uma boa mobilidade para permitir maior grau de liberdade, para executar movimentos, por exemplo. Um fisiculturista dificilmente faria um press da posição de cócoras. Sim. Então, se ele consegue desenvolver um press da posição em Mas cócoras, não só ele, viu? O não praticante só, de CrossFit também. Tem muitos praticantes que colocam ali para fazer o SOTS Press, né? Que é o Cócoras Press aí que você tá falando. sim. Não faz. Mas se ele consegue fazer, imagina os grupos musculares que ele consegue ativar, Sim, ali aquela musculatura para paravertebral, né, os profunda. multípticos Né? ali, né, é difícil você atingir esses músculos. Então, quando, por exemplo, é, eu falo desse trabalho de mobilidade, o que acontece? Você também, você está fazendo um trabalho articular, Sim. porque aqui que é a diferença de flexibilidade e mobilidade, é só para o pessoal não confundir, que acaba confundindo. Então, existe uma intersecção ali entre mobilidade e flexibilidade, né? Flexibilidade é em relação ao músculo, mobilidade em relação à articulação. Então, mobilidade garante um grau de liberdade maior da articulação. Às vezes você tem flexibilidade, mas tem pouca mobilidade para alguns movimentos. Então, a gente sabe disso porque muitas vezes a gente encontra colegas da ginástica olímpica que vão fazer movimentos de levantamento olímpico e não conseguem. Porque Uhum. tem ali o punho, o cotovelo, às vezes é difícil chegar, né? Mas assim, não é que eles são muito limitados, né? Eles são menos limitados, eles conseguem desenvolver rápido, mas a gente percebe que eles não trabalham aqueles movimentos específicos. Então, mobilidade é importantíssimo, né? Você tem que ter mobilidade. Mobilidade é uma palavra poderosa, né? Mobilidade urbana, mobilidade social e mobilidade corporal. Sim. Bom, John, pensando ainda, vai, em atleta master, tá? A gente já falou aqui da questão da mobilidade. Volume de treino. Pensando em
longevidade. Você acha que o volume do master tem que ser reduzido? Que eu vejo assim que quando você tem um volume muito grande, pelo menos a experiência minha, né? Uhum. Tem um volume, que eu sou master também, tem um volume muito alto, eu não consigo me recuperar. Eu preciso de daí de umas 48 horas para conseguir me recuperar. Sim, sim. Não, o volume, assim, o que que eu penso em relação ao volume, né? Eu acho que o master tem que gastar mais com volume para técnica, para execução de movimento. Por quê? Para gerar o volume de a questão da neuroplasticidade, né? Você tem que fazer com que o seu cérebro busque novos caminhos e o aprendizado acaba gerando também uma demanda cognitiva. Uhum, Então eu estou pensando nessa parte de demanda cognitiva, perfeito. porque você também acaba ativando áreas que não que o Schwarzenegger tinha essa lógica, né? Ele, quando o músculo começava a acostumar, ele fazia um caminho totalmente diferente para confundir o músculo, Uhum, para que o músculo sempre vai buscar a zona de conforto. A gente busca a zona de conforto, né? Qual que é a adaptação? Tanto é verdade que a gente sabe que quando o atleta é muito treinado, pega lá uma uhum. análise, uma eletromiografia de um levantador de peso experiente e quem está começando. Quem gasta mais energia? Sim, sim. Se você ver a latência, tá falando de latência, certo? Exato. O Da outro. latência, quem tá iniciando tem uma melhora Uhum. neuromuscular muito maior que um atleta já rodado. E você tem essa latência maior de quem tá iniciando, quem tá numa fase mais inicial de treinamento. Agora, por isso que é difícil treinar atleta. Atleta, ele já tá rodado e a latência dele é menor do que a do iniciante. É por isso que tem um conceito novo, né? Que não tão novo, né? Mas já pouca gente discute sobre isso. Tem dois tipos de sobrecarga. A gente está falando de sobrecarga: a tradicional e a coordenativa. Uhum, Qual que busca a sobrecarga tradicional? Que você sobrecarregando determinada estrutura vai refletir na melhora técnica, né? E a sobrecarga coordenativa, que não vai enfatizar muito na sobrecarga, que você criando novos caminhos, uhum. ativando novas vias, você acaba também melhorando na sua performance. Então, na verdade, nenhum nem outro é bom. Você tem que saber em qual momento usar. E eu prefiro sempre trabalhar com o princípio da variabilidade. Variabilidade de estímulo, para quê? Para você não entrar em acomodação e o volume acaba sendo prejudicial quando você impacta muito a mesma estrutura. Por isso que no Uhum. levantamento olímpico, por exemplo, eu uso muita variedade de movimento, assim, né? E tem uma galera que fica focado muito no específico, no clean jerk, né? Que a gente já Uhum. discutiu lá atrás sobre a escola búlgara. Então ela acaba sendo eficiente num período próximo de competição. Um pré-competitivo ali, né? E a escola russa trabalha muito a variabilidade. E a escola chinesa, que não é, que é híbrida, né? Que eu não Uhum. falo, a escola chinesa não tem nada de original. Ela aprendeu com os russos e também trouxe dos búlgaros. O que é original na escola chinesa é que eles trabalham o bodybuilding, né? Que Uhum. aí eles têm o entendimento de identificar áreas fracas e trabalhar ali o Uhum. bodybuilding, né? Mais isolado, né? Tanto que se a Musculador. gente vê os atletas de levantamento de peso da China, os caras têm um corpo ali Sim. bem Você vê as bodybuilding sessões de mesmo. treinamento deles, assim, os finishers, a parte final do treino, sempre tem um bodybuilding ali. Uma trabalha de uma musculatura mais isolada, etc. Eu penso assim também, como você vai trabalhar volume, em relação à intensidade é tranquilo, né? Que se você tem um referencial de 100%, você trabalha ali entre 70%, 80%, né? Agora, em relação ao volume, tem que saber qual é a prática semanal dessa pessoa. Não adianta você fazer um volume para quem treina 2 vezes por semana e Uhum. para quem treina todos os dias. E também, se a pessoa não tem o levantamento de peso como um dos seus treinos principais, o que você vai treinar nos 2 dias da semana? Por exemplo, eu treinaria só educativos, não Sim, iria para o principal. Mas eu trabalharia os educativos com foco na mobilidade, né? sim. Então a galera hoje fala assim: você não precisa fazer agachamento completo no futebol. Fala, precisa sim, porque você fazendo agachamento completo, você consegue ativar mais áreas do glúteo que um agachamento parcial. Uhum. Então, para o corpo, é interessante você recrutar áreas que não são recrutadas no seu esporte principal. Uhum. Senão você fica sobrecarregando sempre Equilíbrio, aquela né? mesma estrutura. Imagina um tenista, fica ali batendo sempre do mesmo lado, se você Uhum. não trabalha o outro lado.
que ele não usa muito. E aí? Então, pensando em equilíbrio, tem que focar nisso. Eu acho que para um atleta master, ao invés da gente pensar em volume e intensidade, a gente tem que pensar variabilidade e equilíbrio. É isso mesmo. Você tem que equilibrar o carro ali. Você tem que estar sempre identificando disfunções, né? Os pontos fracos e aplicando exercício. Tanto é verdade, por exemplo, eu não vejo necessidade de você trabalhar uma capacidade física é, que você vai utilizar no exercício principal. Então, você pode fazer exercícios funcionais ali, com kettlebell, exercício de estabilidade articular, né? Que vai ser muito mais importante do que você fazer exercício dinâmico. Sim. Exercícios isométricos, exercícios coordenativos, focado também nesse estímulo da busca da neuroplasticidade, criar novos caminhos, novos metodologias. Por que que eu vou mandar um atleta nadar? Ah, ele está nadando, ele precisa fazer o aeróbio, mas não é melhor ele aprender, ele não é nadador. Ah, um cara do judô. Ele vai ter um gasto energético ali, é o que Sim, importa, ele cansar na água. sim. Mas e se o cara aprende a técnica correta? Uhum. Não é melhor para ele ter o melhor nado. Ah, vou correr. Não, se você correr de qualquer jeito, porque a gente também do judô corre, mas já viu o judoca correndo? Parece, né, lutador de boxe correndo lá, tal, corre, vai e tal, mas se melhorar a técnica daquele corredor. Uhum. Então tem que pensar nisso. Tudo, quando você vai trazer um novo estímulo para esse atleta ou para esse aluno, você tem que estudar o movimento, para que ele melhore a biomecânica e melhorando a biomecânica vai ter reflexo na performance, ele vai se tornar mais econômico, né? Máxima eficiência com mínimo de esforço. Sim. E trazendo agora ainda para essa questão longevidade, master, a gente já falou aqui da questão do ambiente de treino, certo? Tem que ser equilibrado o ambiente de treino. E trazendo aqui para uma questão que eu vou te perguntar e que né, eu assisti a um vídeo falando de você, certo? O pessoal da USP, eu acho que eram pesquisadores lá da USP, referente à questão genética. Até que ponto você acha que você tendo um ambiente favorável de treino, equilibrado, qual é o impacto da genética dentro dessa longevidade, dentro da sua performance no esporte? Bom, a genética é que fala assim, tudo é multifatorial, né? Hoje em dia, quando a gente fala na parte genética, é um dos elementos, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem uma genética favorável, mas ela não tem uma cabeça favorável, então não adianta nada. E muitas vezes uma pessoa com uma menor capacidade, uma menor genética, acaba se sobressaindo porque tem a cabeça preparada. Agora, quando tem os dois elementos, aí tem maior probabilidade de sucesso, né? Sim. É, que eu ia até te perguntar, né? Que o Índio, ele participou de uma pesquisa lá na USP que estava verificando, né, o DNA de atletas, se não me engano, eu acho que eram 400 atletas, não sei se era brasileiro, de fora, etc. Mas enfim, nessa pesquisa aí o Índio participou e descobriram aí que ele tem um polimorfismo, ou seja, o Índio é mutante, Índio? Sim, eu tenho uma mutação genética no gene ALP, né? São 2.350 pares a mais no meu DNA muscular. E aí tem lá, né? Quando você herda do pai, você tem inserção, né? Sim. Quando você não tem, a maioria das pessoas não tem, é deleção. Quando você tem do pai e da mãe, então você tem dupla inserção. Então eu tenho de pai e mãe essa característica genética no gene ALP, né? Então o meu DNA muscular tanto para força quanto para resistência, é Uhum. raro, né? Entendendo que a nossa variação genética é 0,01%. Certo. Então, 99,9% todo ser humano é igual. Uhum. Então, nesse 0,01%, existe milhões de bases nitrogenadas, né? Que é o que nos diferenciam. E dentro disso, parece que 5% da população mundial é fácil. Então, por exemplo, a pesquisadora falou que a cada 3.000 acha uma pessoa parecida comigo, Ou mas seja, essa uma raridade. raridade, a pessoa pode ter inserção, né, É. em um, e se tiver dupla inserção, mais raro ainda, Que é o seu caso, que veio do seu pai e da sua mãe. que é o meu caso. Sim. Então, eu nunca acreditei muito nisso, mas agora eu estou acreditando porque eu vou fazer 50 anos, né? Então eu acho que
Agora que eu começo a entender que a genética tem uma influência para que, por exemplo, quase não me lesionei, né, em toda essa minha carreira esportiva, não tem lesão nenhuma. Como eu te falei, a lesão que eu tive foi que eu caí de bicicleta, bati o joelho e deu uma lesionada no menisco, né? E para força também, né? Só não evolui muito no levantamento de peso olímpico, porque também tinha uma vida toda ali bagunçada, né, no sentido de trabalhar, fazer a faculdade, treinar, ninguém treinava 2 períodos na época, os treinos também não eram os melhores equipamentos, o conhecimento técnico também era muito inferior ao conhecimento que tem hoje, né? Hoje a gente tem profissionais de Ou educação. seja, o ambiente, né, pelo que eu escutei a pesquisadora falando, você teria potencial para se tornar Medalhista um olímpico. medalhista olímpico, né, segundo nas palavras dela. Sim, sim, teria. E o que a questão foi o ambiente não foi propício para desenvolver esse potencial genético. Não foi, porque tem a interação genótipo e fenótipo, Uhum. né? O gene, ele herda ali, mas às vezes o ambiente, ele cria o fenótipo. Assim, não foi explorado, poderia desenvolver mais em força, poderia organizar um tempo maior meu direcionado para atividade Porque esportiva. a vantagem que a gente está falando seria na questão da muscular, força e potência, né? Que eu dei uma lida um pouquinho por Sim, cima, sim. assim, da. Então você teria teoricamente, uma vantagem, né, na Se eu questão fosse Iron Man, muscular. eu estaria bem. Iron Man, por exemplo. E resistência trabalha também, né? Resistência e força. Resistência e força. Entendi. E assim, por exemplo, na minha idade, né? Por exemplo, esses dias atrás eu fui fazer minha bioimpedância. Eu tô na linha de gordura residual. Aquela gordura, se você baixar mais um pouquinho, começa a ter problema, Problema porque minha hormonal, taxa né? de Aham. gordura deu 8,7. Bodybuilder. 8,7. Aí falou assim, não, isso aqui... Aí depois o pessoal levou para estudar, né? E Aham. perguntou assim, é normal um homem que vai fazer 50 anos ter essa taxa de gordura? Ah, a não ser que ele faça uma restrição calórica severa, né? Eu não faço, como de tudo. E porque a tendência é você, ao longo do tempo, ganhando Uhum. gordura, né? Principalmente o homem que vai Sim. herdando, constituindo mais na região abdominal, Uhum. e isso caracteriza o quê? A mudança a aromatização, né? Não sei se você já ouviu Uhum. falar de Sim, sim. aromatização, quando a testosterona passa a virar estradiol, né? Que é o hormônio Uhum. feminino, então você acumula mais aqui. A mulher acumula mais no quadril no processo de Aham. envelhecimento. Então eu quero ver como é que vai ser meu corpo daqui a 10 anos, né? Essa é a pergunta. O índio com 60 anos de idade, como é que vai ser o índio com 60 anos de idade? Vai estar nessa disposição? Vai estar desse jeito, na mental? Porque você compete ainda com a molecada, Tô competindo com certo? a molecada e treino E menos que eles, viu? treina Porque menos, compete nos dois, né? No Master e no no Master e no Sênior, Sênior. no Judô, né? E qual que é a sua pretensão aí? Manter essa filosofia de vida? Continuar competindo? O que que a gente espera do índio aí nos próximos 10 anos? Quero cada vez melhorar meu nível de competição e quero é, mostrar que é possível, né? A gente ter. É claro que eu tenho essa diferença genética, né? Aproveitar isso, Uhum. que seria um desperdício, não utilizar no esporte. Por exemplo, eu não tenho nenhuma lesão. Então, quer dizer, por que que eu vou sair da guerra se eu não fui debilitado Não foi para o abatido combate? ainda. Eu tô bem, tô com saúde, disposição, procuro me alimentar corretamente, né? Porque não adianta você ter uma genética, aí tem uma coisa importante já chamada epigenética. Uhum. Você já ouviu Sim, falar da sim. epigenética? Então, a epigenética, gente, só para você ter uma ideia, tem gêmeos lá que tem o mesmo gene, só que um irmão é todo largado, come junk food, e o outro e acaba desenvolvendo uma doença. Por que que ele desenvolveu a doença e o outro não? Porque acabou ativando ali uma determinada área do gene Uhum. que desencadeou isso. Então, quer dizer, hoje em dia tem mais importante que a genética, é a epigenética, né? Que você vai acabar estimulando determinado gene ali Pontos ou de não. gatilho, né? Tem Sim. os gatilhos ali também, né? Então, eu acho que com 60 anos, né? Espero mais sabedoria, né? Geralmente a galera quer estar mais rico, né? Mas se você tiver mais sabedoria, você tem mais qualidade de vida, né? Sabedoria é muito mais importante que riqueza. E riqueza é quem tem saúde. A gente viu isso aí no Covid, né? Porque a galera não adianta você perder saúde para ficar gastando depois para cuidar de doença. Então, quem tem saúde corre atrás de tudo que precisa. E por isso que eu falo para todo mundo, né? Então a gente tem que
cuidar do corpo, do veículo do espírito, né, que é o nosso corpo, para que a gente possa aí buscar os nossos sonhos, né? Às vezes o sonho de alguém é estar saudável, Sim. não é ter um carrão aí, mesmo porque a gente que estuda educação física, a gente faz porque ama, né, a profissão, né? E se puder ganhar um bom dinheiro, a gente fica feliz, É né? bem-vindo, né? O dinheiro É, ajuda a gente a realizar as coisas que a gente todo gosta, mundo né? quer as profissões com mais glamour aí, né? Uhum. Mas eu acho que a nossa tem mais glamour, né? O médico que é importante, mas até os profissionais da saúde reconhecem a nossa importância, porque eu falo assim, na sua aula, Bruno, você está cuidando do psicólogo que está com a cabeça ruim ali, que Uhum. atendeu um monte de gente o dia todo, está estressado, E então eu tenho aluno psicólogo, hein? tem aluno psicólogo. Você está cuidando do médico ali que está Sim. estressado ali, que fez vários plantões. Você está cuidando de enfermeiro, está cuidando de advogado estressado. Então, nós contribuímos para que esses profissionais tenham saúde para cuidar da doença dos outros. Sim. A nossa função social é essa, né? Então, acho que por isso você acabou se apaixonando Uhum. pela área, porque, sei lá, você deixou um tempo de. Talvez agora você consiga chegar assim e aos poucos conquistando, né? Mas você é mais feliz, né? É, eu não sei se todo profissional de educação física tem essa visão, mas eu consigo enxergar que através da educação física, né, do esporte, do exercício, eu consigo fazer uma diferença no mundo. Eu Na consigo vida dos seus filhos, então, modificar. a diferença. A diferença de um pai que é professor de educação física. Assim, os estímulos que eu já trabalho com eles, lógico, tudo dentro Uhum. do tempo deles, né? Mas eu já tô dando oportunidades para eles. Não, ali é um laboratório Sim, de estudar sim, Galahu, Piaget, né? Você está sim, fazendo total, desenvolvimento motor, total. aí quer dormir já Aprendizagem de ajuda a desenvolvimento cansar, motor, né? Vygotsky, todo mundo ali, Piaget. Então, o que que a gente, assim, além, lógico, me preparei para esse momento, né, com meus filhos, eu consigo enxergar muita coisa que, assim, um pai com um olhar que não é da educação física Seu não pai consegue não teve isso enxergar. contigo, né? Não, meu pai ele foi para outra área, Mas né? ele não tinha assim, essa leitura de repente, esse conhecimento para Sim, meu estimular. pai é da geração que tá acabando, né, cara? Que é a nossa que eu acho que é das últimas também. É aquela geração que batalhou, que é da geração do seu pai, que batalhou, às vezes não tinha um estudo superior completo, ou nem um superior, mas estava lá batalhando para dar o melhor para os filhos serem algo a mais, que é o que a gente faz, que eu faço hoje também, entendeu? Eu tenho, o maior exemplo que eu tenho da minha família, do meu pai, é essa. O que ele fez para mim, o sacrifício que ele fez, não ele só, a minha mãe também, o sacrifício que eles fizeram para me dar condições de eu me formar um homem responsável, um homem que hoje tem filhos e é responsável com os filhos, que é o que eu vou passar para eles também. Mas a questão de você olhar para o mundo e saber que você consegue transformar, que através da nossa profissão a gente consegue prevenir muitas Hoje, os coisas. seus alunos, assim, eu vejo lá, né, que você está trabalhando com um menino que eu vi ele acompanhando, está fazendo já um pesão. O próprio João, né, começou Sim, contigo, eu vi sim, a entrevista dele falando que o primeiro 100 de snatch foi com você, né? sim. Então, porque é o seguinte, é que eu não tenho essa matéria-prima, né? Infelizmente, eu tenho Ah, dois alunos que abaixo de 15 anos. Um começou com 11 anos, o outro com 14 anos comigo. É assim, se eu tenho uma matéria-prima, né, essa galera um pouco mais nova na mão, que o CrossFit agora que tá vindo, essa molecada, hum. né? A gente chegou Agora é outra tarde. geração, Eu cheguei com 35 anos no CrossFit, você entendeu? A galera da nossa geração do CrossFit, que abriu box naquela época, chegou já de outro esporte, já todo ferrado, você entendeu? Agora tá vindo uma geração que nasceu dentro do box, porque o pai faz o CrossFit, a criança fica dentro do box assistindo, tendo exemplo do pai, ou Ah, é seja, outra coisa, é né? outra coisa. É outra coisa. Ou seja, imagina essa molecada, o nível que eles vão atingir, tendo uma boa orientação nossa, de profissionais que são responsáveis. Ah. É igual também o pessoal fala desse pessoal do MMA, né? Porque ou você vinha de uma luta, hoje não, hoje os que estão chegando, eles já entram no MMA direto, assim, Direto. com não oriundo de uma luta mãe. Isso, é o que aconteceu com o CrossFit, né? O CrossFit agora, ele tá chegando uma geração aí, vai ser a geração dos meus filhos também. Mas mais que isso, né?
esse poder de conseguir transformar a sociedade de alguma forma, tendo, mesmo que seja pouco, algumas pessoas, tendo a transformação na vida das pessoas, vendo, hoje eu entrego o resultado. Então eu vejo meus alunos evoluindo. Eu não fico entregando outra coisa aqui que não seja resultado, ficar inventando, sabe, moda, como era no CrossFit antes. Fica inventando, sei Tinha lá, que inventar um vamos. monte de coisa pra ter Triple retenção. under, É, triple under com mas mesmo aqueles eventos, tinha que fazer evento pra reter joelho na aluno. testa. É, Não é joelho no peito, joelho na testa, né? então Que você tinha que ter, né, se malabarista. desdobrar para pagar o aluguel, porque, né, você teve essa experiência também que foi bem difícil. Então, assim, hoje eu quero ver meu aluno evoluindo. É o psicólogo evoluindo e gostando dessa evolução do corpo dele e da Porque essas mente. pessoas também são formadoras de opinião, né? E Sim, antigamente não, a pessoa não tinha uma opinião formada. Ah, isso aí você vai fazer isso, vai te detonar mesmo. E sim, realmente detonava, por quê? Porque a pessoa, hoje os treinadores estão mais informados, porque a pessoa nunca fez nada na vida. De sim. repente despertou o Superman e a Mulher Maravilha adormecido. Aí, só que a pessoa não tem aquele lastro motor. Não tem, Aí não tem. machuca e E aí a outra, não culpa tem na. isso, e como é a nossa sociedade, que é imediatista, ele quer já sair fazendo um ring muscle up, ele já quer sair fazendo um bar muscle up, entendeu? Sem estar com aquilo que a gente falou, com o corpo preparado, as estruturas preparadas para receber aquele estímulo. E isso leva tempo, né? A evolução não Muito dá tempo. saltos. Principalmente quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Mas o exercício, aquela é uma coisa assim que desafiar a si mesmo é o maior desafio, né? Pode, para quem tá lá fora, o cara tá assim porque subiu uma árvore, uma corda, levantou lá um peso que para o levantador de peso não é nada, mas para aquela Sim, pessoa é tudo. Imagina uma pessoa com 50 anos vai lá, levanta uns 60 quilos de snatch, que não é nada, né? sim, Mas e fazendo o snatch bem feito, sim. o ganho que ele tem é de o ganho mental, autoestima, né? Fala aí, como é que foi muitos alunos que não têm essa pretensão em ser atletas, que impacto causou na vida deles? Então, o que eu vejo hoje Agora eu aqui. tô entrevistando, Tá me tô entrevistando entrevistando, agora. eu quero saber. Vai abrir o seu podcast também, hein? Eu vou estar lá, quero estar lá. Cara, assim, no geral, o que eu vejo aqui nos meus alunos é que eu entrego, que eu tava falando, eu entrego resultado. Ou seja, com uma programação muito bem feita, muito bem equilibrada. Então, esse pessoal que segue, tem consistência e disciplina, que é o que eu falo hoje aqui, tem que ter disciplina no treino. Consistência e disciplina. Se você perceber o que ela evolui, se pegar do ponto 0 até o ponto 10 aqui, é evolução absurda. Você entendeu? Para aquela pessoa que quer evoluir. E a gente sabe, né, que quanto menos treinada a pessoa, mais treinável ela é, né? Sim, é o que a gente Eu ia lembro falar. que vi umas fotos também, né? As alunas suas, assim, que incomodada com o corpo, de repente começa a postar foto, se sentindo bem, né? Se sentindo Sim. poderosa, né? E é, o que é aquilo que a gente tá Isso é falando. ótimo. Não é só o treino, porque Ainda mais para mulher eu para o oriento, homem também, né? Claro. sim, mas eu oriento esses alunos, tanto homem quanto mulher, a procurar um nutricionista, porque eu trabalho assim, né? Em É conjunto. em conjunto. É o nutricionista e é o médico ali, endócrino e tal, que vai ajustar tudo. Tudo ajustado, jogando a programação em cima, e a pessoa seguindo bonitinho, não, né, fazendo coisa loucura. Eu lembro que até uma coisa que vocês falavam lá na rústica. A primeira regra, não dê trabalho. Ou Não dê seja, trabalho, não dê lembra trabalho. disso? Aham, Não dê trabalho. Então, você tá aqui, primeira regra, não dê trabalho. Ou seja, não se machuca, não se, entendeu? aham. E essa galera aqui é assim, velho. Eu falo pra eles, não me dê trabalho. Faça aí bonitinha a programação, siga as orientações dos outros profissionais, que acabou, é sucesso. Esse está sendo o diferencial aqui do Kubut. Programação boa e atuando com vários profissionais, né, de outras áreas para conseguir E um hoje, assim, o objetivo. aluno que já participa também já desmistificou muita coisa, né? Sim. Então a galera olha, antigamente olhava, não vou fazer isso não, é um absurdo, tal. Hoje já se mudou, já mudou muito esse conceito que CrossFit machuca, machuca se você fazer errado, se o seu treinador não for um treinador atento. É claro que é muito mais fácil de machucar porque você está aprendendo movimentos, né? Na musculação você treina músculos, né? Então você não precisa ter o movimentos menos complexo do ponto de Uhum. vista motor.
mas não do ponto de vista de estímulo. Você pega um snatch, é o segundo movimento mais complexo aí das Olimpíadas, depois do Do salto com salto com vara, vara, né? exatamente, exato. O snatch é muito complexo. Então, para você tirar o peso do chão acima da cabeça, a galera acha que é só força, mas não é só força, é jeito. Mas você precisa ter força também para poder vencer a força da gravidade, porque o Sim, objetivo do levantamento de peso é vencer a força da gravidade, né? sim, Essa é a briga. sim. Então, existe ali, né? Eu falo nos meus cursos, até uma das questões dos meus cursos diferencia do resto, que eu me baseio muito na parte científica, né, na biomecânica. Eu vou lá, explico as 3 leis de Newton, né, no snatch. Aqui você vai, às vezes, muito em curso, a galera só explica do jeito que ele acha certo Uhum, de fazer, né, que não está errado, é o jeito uhum. dele. Mas eu acho importante que Uma contar a base teórica, história, né? que para o peso sair do chão e até acima da cabeça, existe ali, né, você vencer a inércia, né? Tem ali o segundo princípio da dinâmica, na lei da dinâmica, né? Que é a aceleração e a ação-reação. Então você explica que o levantamento de peso é briga contra a força da gravidade. Você precisa encontrar as alavancas corretas de acordo com o seu corpo, porque estudando na biomecânica de ninguém é É igual, né? individualidade biológica, né? Individualidade É biológica, um então dos você vai princípios também. encontrar. Você vai encontrar a sua biomecânica. Então são exercícios que envolvem uma leitura interna, né? Quando você vai trabalhar o snatch, você precisa estar muito concentrado. Não é igual quando você está fazendo um leg press, que eu consigo conversar com um colega ali do lado, contar do fim de semana, né? Dependendo da carga que você trabalha. Mas o movimento do snatch passou de 60%, 70%, a concentração é total. Então, qualquer distração você pode machucar. Então, quer dizer, o que exercício traz além da melhora da musculatura? Também a capacidade de concentração. Porque imagine só, hoje em dia a gente está trabalhando com muita gente que é ansiosa. Quer dizer, a pessoa está pensando sempre lá na frente. Quando você está treinando, né? É claro que todo treino é parecido. Mas quando você está fazendo um movimento ali muito complexo, é quase igual uma meditação. A consciência do presente é total, porque você não nem está focado no passado e nem lá na frente, você está focado ali. Então não existe naquele instante é, o, não existe nada além daquilo. Não existe problema de família, não existe problema no trabalho, não existe contas para pagar, existe realizar o movimento e você precisa estar concentrado. E de preferência, longe do celular, porque eu vejo, assim, uma coisa que me corrói por dentro, Hum, tá numa sessão de levantamento de peso olímpico, onde a sua concentração tem que estar totalmente naquela barra, uhum. e a pessoa mexendo no celular, que é uma realidade hoje. Para filmar ela? Não para filmar, fazendo outras coisas. Não é, se fosse Ah, filmar, sim. sem Não. problemas, porque ela É, vai ser um laboratório de estudo para ela. você conseguiu proibir isso aí? Não, na minha aula não rola isso, entendeu? Mas Ah, tem gente tem ainda que gente. mexe, entendeu? Um ou outro. Mas é que eu tô Aham. te falando que é um movimento que você tem que estar com concentração total. Não adianta você estar ali respondendo alguém, saiu dali, já vai entrar na barra para fazer executar o movimento que apitou lá, você tem que fazer o movimento. Não, não pode. É isso que eu tô querendo te dizer, É, entendeu? A galera não tem essa consciência, não sabe o quanto isso é prejudicial. Você tem que estar concentrado. Você já tem que estar com a visualização do movimento sendo realizado antes de realizar o movimento. Já tem que desenhar ele na sua cabeça. Tem aquela coisa da imagem antes da ação. as idiosincrasias, né, que o Exato, pessoal chama. exato. Esse termo mais técnico é isso. E, e a questão também, John, ó, tu tá falando aí, né, dos masters, mobilidade, treino equalizado, etc. Falamos lá da questão do fenótipo, genótipo, né, a questão genética mais ambiente, para ter longevidade. Eu lembro uma coisa que o Orlando me falava sempre. Ele falou, cara, eu treino, isso ele jovem, 20 e Hum. poucos anos, ele tava ali, 24 anos, na época, 23, 22, não lembro. Ele falava pra mim, eu treino para conseguir fazer um snatch com 100 anos, E não com 100 quilos, né? não com 100 quilos. É para conseguir fazer um snatch com 100 anos, mas não com 100 quilos. Ou seja, os 3 dígitos aí. De idade, se for, né? Não, então, de idade. Não, é 100, assim, é isso que a pessoa 100 tem que anos. buscar, né? Então, é essa a questão que. Depois que você pensa nisso, toda a sua prática muda, né?
Com certeza. Porque o que acontece? Quando você está pensando nisso, todo dia você está monitorando seu corpo, você está monitorando seu estímulo, porque cada dia passa a ser um dia para você buscar mais saúde. Então, é aquela história, né? O tempo que a gente vive é o agora, é o presente, não é lá na frente. Lá na frente você pode pensar o que você vai fazer daqui uma hora, você sai na esquina ali. Porque é é, fascinante, né? Porque a galera, eu quero fazer 100 quilos de snatch. Mas na hora que você pensa, eu quero fazer snatch com 100 anos, ou seja, é o presente. Você vai estar fazendo isso até você chegar aos 100 anos. é igual uma É coisa o que você acabou também. de falar, é sempre o presente. Então, tá conectado com o agora. Não tá conectado com o futuro. Igual todo mundo fala, você pede tudo, né? Ah, o que que falta? É, eu acho que assim, eu não, a única coisa que eu peço no decorrer da meu envelhecimento, da minha idade, é sabedoria. Não é riqueza. Riqueza, quem é sábio tem riqueza. Agora você tem riqueza e é ignorante, não tem entendimento das coisas, né? Você tá ali iludido, né? Porque pensando agora numa coisa na vida, né? Que o que a gente leva, o que a gente constrói, você não leva nada, né? Nem o fio do cabelo. Então, você tem que focar na sua evolução e entender que o treino tem que fazer parte da sua evolução. Porque a melhora, eu falo assim, né? Muita gente busca a estética, mas a estética é consequência. Por quê? Porque houve uma melhora interna e o interno reflete fora. Não adianta você melhorar o chassi se tudo tá podre, né? Uhum, É igual aquele carro lá que você vai vender, dar uma maquiagem, mas o motor tá ruim, né? uhum. Então, eu falo assim até para muitos alunos, o melhor cosmético que tem não é creme, é suor. A pele é o maior órgão do corpo humano. Então, quando você transpira, você faz com que o metabolismo da pele elimina toxinas, né? Promova ali trocas, tenha muito mais resultado e eficiência. Então, quer melhorar a pele? Vai suar. Sim. Então, aí o povo já ganha, né? Porque para ficar bonito, né? Aí isso já é um estímulo a mais. Ninguém quer ficar feio, é, de qualquer jeito, né? Isso aí não adianta dizer que as pessoas não se preocupam com a vaidade, né? Porque se a pessoa preocupa em se vestir bem, por que não cuidar do corpo? Aliás, tá bem até um ato de respeito com o outro. Pô, eu vou me apresentar de qualquer jeito para outra pessoa, é, com roupa rasgada, fedido, é, apresentando mal cuidado, por mais conhecimento que eu tenha. Então a gente tem que valorizar isso, né? Também não é só o rótulo, mas também o conteúdo. E os dois têm que andar junto. Sim. Bom, Indião, a gente vai. Tem muita conversa ainda. Tem muita Eu vou conversa, te né? chamar para outro episódio aí mais pra frente. Tem muita coisa para Agora tem a conversar camisa ainda. do Kubut aí, ó. Eu Agora vou tá sair desfilando vestido. na Avenida Paulista hoje. Vai pra Paulista hoje? Ah, eu vou desfilar com essa camisa aí, né, Boa. cara? A galera quer me perguntar, eu falo, olha, ó, tá aqui, ó, Kubut. é o conceito amplo. Queria agradecer aí, né? A gente vai chegando ao final. Queria agradecer sua presença, falar que sou muito fã Pô, da eu sua também. pessoa, né? Não é só como profissional de educação física, mas como pessoa que eu tive a oportunidade de viver, conviver com você lá na época de rústica. Aprendi muito. Meus melhores momentos lá era quando a gente sentava para conversar, trocar uma ideia. E me inspirou muito, né? E a mensagem que a gente deixa aí pra galera, né? Longevidade é isso, é equilíbrio, saber trabalhar para quem tá ficando mais velhinho aí, mobilidade, trabalhar de forma bem inteligente os volumes e intensidades, né? E sempre buscar aquele snatch de 100, mas com 100 anos. 100 anos, exatamente. Tá? Eu queria agradecer a sua presença e ficar à vontade aí para fazer as considerações finais do podcast que está chegando ao final, quarto episódio aí do Kubutcast. Não, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Também sou fã aí da sua trajetória e aprendi muito com você, né? Tanto que você virou meu treinador e eu faço essa troca aí para ter um feedback do meu treino. E até hoje eu tenho seu trabalho como referência, né? Porque hoje eu não tenho mais o box. Então você evoluiu bastante e continua evoluindo, né? Porque não tem obra acabada. Sempre evoluindo. E o que eu digo para as pessoas é que a gente também tem que sempre monitorar nossos pensamentos, porque como o pensamento é uma informação e toda informação, né, reflete em algo. Então, se o que você está pensando reflete no seu corpo.
Então aí pensar coisas boas, né, também para você. E eu sempre falo que às vezes é melhor você ser egoísta no sentido não é distorcido da palavra, do que altruísta, né? Porque sendo egoísta, cuidando de si mesmo, reflete no coletivo. Agora não adianta querer dar uma de altruísta fazendo o bem aos outros para esperar o reconhecimento de Deus e de outras pessoas. Olha como eu sou bom, como eu sou isso, como... Então muita gente busca isso às vezes reconhecimento dos outros nas redes sociais, né? Que ninguém está ruim nas redes sociais. Mas você tem que reconhecer, você tem que buscar reconhecimento de si mesmo, porque na hora da dificuldade não tem plateia, né? Não. Não tem plateia. Então você é a pessoa mais importante, tá? Você, não existe ninguém mais importante que cuidar de si mesmo. Até um bem que você faz para o outro. Você quer ajudar os outros, ajude a si mesmo, adquira mais cultura, adquira mais conhecimento, que quem está ao seu lado, seus familiares, seus amigos vão agradecer. E treinem, como eu costumo falar, não dê moleza para preguiça, nem sorte para o azar, foco na missão sempre. E tamo junto, galera. Muito obrigado aí, Brunão, pela camisa. Obrigado a você, Vamos Indião, engrossar o caldo nas próximas Não. e também Tem somar muita força coisa nos pela frente projetos aí, aí, muitos projetos aí porque que a gente vai soltando aos poucos, a gente vai trabalhar muito junto aí, né? com certeza, galera, e vamos treinar, hein, ó, e não quero, sem conversa, vamos treinar e depois conversa. Valeu, galera. Tamo junto aí. Aí, idiota. Foi bom, né? Rapaziada, entra lá no nosso canal do YouTube, dá uma curtida, se inscreve, aciona o sininho, compartilha com seu amigo aí, entra nas nossas redes sociais, @KubutiFunctional, lá no Instagram, e ajuda a gente a crescer nessas redes aí.